Dá pra. É tranquilo. Ó, estamos ao vivo agora. Ó, entrou. Tem como ver quantas Aí, vamos pessoas lá, vou estão. pegar. Eu acho que tu consegue ver aí. Oi? Não, não, a Tainara perguntou se aparece quantas pessoas, daqui a pouquinho a gente começa a ver o pessoal chegando. Deixa eu lá pegar aqui para compartilhar. Olha aí, uma pessoa assistindo aí, ó. Bem-vindo, bem-vinda. Aí, Olá! Duas, dobrou a audiência, show de bola. Olha só. Tô não, na mas aqui não famosa, tá. tô na Globo. Aqui só diz like. Não aparece quantos? Pra Ainda mim, não. não. Ó, Eu compartilho não aquele link deixa. que tu me mandou agora, né? Outro. Não, é o que tá lá Esse que no a professor pessoa entra Edson na. ali. Ó, daqui a pouquinho já. Deixa eu mandar aqui pelo WhatsApp. Deixa eu mandar. Tá, tu Vamos lá. compartilhando no Twitter? Pode, já tem aí? Não, ainda não vi aqui, peraí. Não, ainda não, pode compartilhar. Quatro pessoas! Bem-vindo, bem-vinda. E aí, gente, tudo bom? Olá! Tô nervosa. Como é que tá a quarentena de vocês aí que tá assistindo, né? Como é Espero que que vocês esteja em estão? casa. Por onde vocês estão também é legal, né? Achei. Ó, mandei também lá para seis, sete pessoas. Já temos um comentário aí, vamos ver quem é. É a Camila Cavalim. E aí, Camila, tudo bom? Oi, Camila! Oi, Camila. Ah, agora Quanto apareceu, que tempo? legal. Quanto tempo a gente não vê os alunos, cara? Bah. E agora, se a gente vê de máscara, a gente não conhece, cara. Eu no mercado esses dias, uma aluna me falou, me cumprimentou, eu, pá, quem é, né? De máscara, não consegui identificar. Não, mas já sem máscara eu já não conheço mais metade do IFE. Ah, professor Fábio! Grande Fábio, olha só. Bah, o Fábio foi Fábio, muito importante na minha formação, assim, ó. Fábio tava Já vou aqui bastante, comentar. bem legal. Foi um dos motivos que me fez escolher a ciência. Olha aí, ó, viu, Fábio? Viu como o professor é importante, cara? Show de bola. Ó, o Professor Andrezinho. André, É, Oi, o André é figura professores. daqui. Quem puder Tô compartilhar aí, compartilhando galera, o aqui. link lá, show de bola, hein? Só que tá assistindo, daqui a pouquinho já vai começar a bater um papo com as meninas aí para ver a experiência, né, delas no técnico informática, o que, que elas estão fazendo na universidade hoje, no trabalho. Bom, muito legal, né? A gente fez a quinta-feira aquela live sobre sociedade e tecnologia, a gente falou sobre, né, Big Data lá, fake news, Cambridge Analytica, aí eu pensei, pá, barra. cara, não tem uma professora no IF de informática, né, que poderia participar conosco e tal. Aí eu me lembrei que teve no passado a Bruna foi uma contratada, ela ficou um tempo de substituta, aí eu lembrei assim, pô, não teve mais ninguém, cara. 10 anos do IF, acho que não teve, só a Bruna de professora de informática. Acho que a gente nem conheceu ela. Não, Então. ela foi bem É, não foi do início. nosso tempo. É, é lá, tipo, Pois eu é, eu sou Aí, tava jurado. doida pra ver. Eu tava doida pra ver essa live, mas eu tinha uma reunião bem na hora. Aí eu não Vanessa consegui. Matos. Olá, Vanessa, tudo bom? boa noite, Vanessa. Aí, claro, É, show de bola. Mas é isso, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui, daqui a pouquinho a gente já vai falando, Gurias. Como é que vocês estão na quarentena aí, Tainara? Como é que tu tá? Onde tu anda? O que que tá fazendo? Então, tô morando em Porto, né? Troquei de emprego, tô trabalhando lá na Dell, em Eldorado do Sul, e tô morando em Porto Alegre. Aí, como eu estudo em casa, uh, vim pra Camaquã ficar com meu pai e com meu irmão, tô cuidando deles. Acho que travou minha internet. Não, é, não tem problema, não, vamos embora. E aí? Tainara ficou, deu um gelo na Tainara, né? Olá, acho que eu Deu? também. Tainara, Até que parte vocês ouviram? vai lá. Tá em casa, que tu voltou a Camaquã. Voltei pra Camaquã, vim ficar com meu pai e com meu irmão. Aí vocês também ficaram congelados pra mim. Ai, a Não sei Isabela se ali, que amor.
Não tem problema, dá umas congeladas assim, ó. Tipo, se eu cair aqui, você segue aí que depois eu volto. Às vezes acontece isso. Nem se estressem. Tirar daqui. Tá complicado. Não, vai nessa que acontece. Passa aí, vai. Juliana. Então, eu tô sozinha nessa quarentena. Não vou dizer que totalmente sozinha, pois eu tenho meu gato. E é eu e ela por enquanto. Aí a semana até a Vitória foi obrigada a vir, né? Mas por enquanto eu tava parada, na verdade, sem fazer nada. E eu comecei esse estágio agora da UFPEL, né? Que eles, graças a Deus, me convidaram para voltar, porque eu não tinha conseguido esse estágio, continuar nele, na verdade, no primeiro semestre, porque eu não tinha equipamento bom o suficiente, porque eles trabalham de casa, né? E aí uma coisa bem legal da UFPEL é que eles têm esse suporte. E aí eles conseguiram me oferecer um computador para eu poder trabalhar e tudo, aí eu voltei para o estágio. E estamos focando nisso na quarentena, né? Não tem o que fazer, vamos estudar. Ah, que bom, mas é uma das vantagens também, esse tipo, que deu uma acelerada muito rápido, né? A pandemia acelerou esse negócio do home office, né? Mas a área de vocês é, cara, uma galera que já trabalhava e aumentou muito, né? Trabalhar em casa. Pois é, não, e é uma área bem boa que a gente consegue fazer isso, né? A gente tem alguns programas que aproximam a gente, que a gente consegue trabalhar de casa e ainda ter esse contato. A gente não fica sozinho. A gente consegue ter essa ajuda para estudar, para seguir os projetos. Vamos lá. Grande Fred, olha só. Saudades, Fred. Oi, Fred. Fred se sentinela, né? Sentinela do Sul, né? É. O Fred faz esse estágio comigo. Ele também tá na Rotate, só que ele tá há mais tempo que eu, né? Tá seguindo. Bah, o cara é massa, Sim. conseguiu até estágio já. O Fred é veterano, né? O Fred é veterano, entrou antes de você, né, Juliana? Ele entrou um semestre antes. Não, eu digo na ciência. O Fred entrou um semestre antes de mim. Porque eu fiz o PAV e eu passei pro segundo semestre do PAV. E ele passou pro primeiro. Aí ele tá um na minha frente. Show de bola. Você já apareceu um videozinho, ó, resgatei um vídeo lá, nem lembrava que existia, mas 2013, 2014, eu acho, da Comic-Con, aí uma entrevista minha e do Fred, cara, filmaram assim, o Fred parece que tem 2,5 metros. Mas 2017, né? Era, de 2017. Ah, 2014 nem tava no IFE. Caralho, olha a Vitória Medeiros, show de bola. A Vitória foi nossa aluna no IFE, acho que tá fazendo direito, né, na UFPEL. Tá, aí Pelotas, tá fazendo direito. Tá show aqui. de bola, abraço. Ah, é a Vitória que tá contigo aí? É a Vitória que tá comigo. Ó, Vitória, aparece aí. Vitória, vem cá. Ah, a Vitória foi nossa aluna aqui, eu lembro dela. Foi. Vitória. Ah, Vitória, chega aí. Oi! Vitória, que saudade. Saudade de vocês. Saudade. Um beijão, Coisa boa ver essas gurias aí. A menina foi obrigada bola, a vir, né, pra fazer a entrevista, né? Procurando emprego, né? Essa vida de acadêmico a gente sabe, é uma correria, né? É complicado. É mesmo. Mas que legal, Beijo. Vitória. Show de bola. Beijão. Vamos fazer uma live sobre as meninas. Viu? Eles vão fazer uma live contigo. Pode chamar. Pode chamar. Show de bola. O Fred aí, ó. Grande Fred. Olha agora quem é aqui, ó. Kevlin! Aí, show de... A Kevlin é, acho que a que mais tocou o terror na informática lá dentro. Enlouquecia todo mundo. A Kevlin acabou indo pra veterinária, né? A Kevlin... Foi. Tá na veterinária, tá se dando lá. Pô, que legal. Cuidar dos bichinhos, show de bola. Mas é diferente, né? Como é que... Vocês veem assim, como é que... É completamente diferente, é uma área completamente diferente, né? Um curso técnico, bem na área de exatos, informática, aí foi para a área da saúde, né? Saúde animal e tal. Das biológicas,
Mas ela entrou já falando que queria sempre veterinária, então. Bom, ela aí... era doida por isso desde cedo. Sim. Tanto que ela tem um pastel de gato em casa, né? Vocês duas tinham, assim, seguir na área ou não? Eu odiava informática até o 4º ano. Eu tinha um pavor. Se tu me dissesse que eu ia fazer ciência da computação, eu ia rir da tua cara. Te juro. A Tainara sabe. Tanto que quando eu contei pra Tainara que eu ia pra ciência, ela riu da minha cara. E tu, Tainara? O Tainara Travou. ouviu. Travou, tá escutando, Tainara? Não. Caiu. Pois é, a Tainara não tem... Ô, Cleni, boa noite, Cleni, tudo jóia? Bem-vinda. Eu dizia que eu não queria informática, né? Mas por isso que eu falei que o Fábio foi um dos professores mais importantes para mim. Eu dizia que eu não queria informática de jeito nenhum. Só que aí chegou o 4º ano, eu tive desenvolvimento web com o Fábio. Depois eu fui estagiar na Facosis e ele foi e ele foi o meu coordenador no estágio, me ajudou um monte, assim, me fez me achar na área, ver o que eu quero mesmo. E foi aí que eu decidi o curso que eu queria, porque antes eu queria tudo, né? Eu queria fazer história, eu queria fazer veterinária, eu queria fazer tudo. Foi depois do estágio que... E por causa do Fábio, Matheus Jung também, que foi um dos professores que mais me incentivou, mais me deu esse empurrãozinho para eu decidir o que eu quero. No último ano, né? E tu, Tainara, tu já sabia que queria fazer ciência da computação ou não? Ao longo do curso? Eu entrei na TINF porque eu não queria controle, eu também não queria automação. E a informática foi o menos pior que tinha. Entrei sem saber bulhufas do curso. Entrei, gostei, sempre gostei muito de engenharia. Quando eu era pequena, meu sonho era ser engenheira civil. Na medida que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo que o mercado tá escasso, não era bem o que eu queria. E gostava, assim, de programar, gostava de arrumar os computadores. Tanto que o meu estágio lá no IFE foi só isso. Só isso não, o Anderson me ajudou a fazer bastante coisa. E ali eu fui pensando, eu sempre quis fazer engenharia e eu tô gostando de TI, também já vou sair daqui técnica, então por que não fazer engenharia da computação? Aí eu quis fazer engenharia, passei lá na UFPEL, não fui por motivos de renda, enfim. Passei na UCPEL depois, tentei ir de novo. Oi, Rafa. Rafa. Passei na UCPEL, só que não fechou turma, também não consegui ir para Pelotas. Aí no outro semestre de 2019, no segundo semestre, pelo mesmo Enem que eu tinha passado no CEPEL, eu passei no ProUni da La Salle, em Canoas. Aí nisso eu ainda morava em Camaquã, enfim, eu pegava ônibus, mas com a minha promoção lá na Dell, que eu consegui esse emprego lá, minha vida ficou muito melhorando em Porto Alegre. Então, que show. Lá estou. Em ciência da computação daí. Mas ainda é parecida, né? Como é que é? Perguntar pra Tainara o que ela quer fazer de faculdade, ela queria engenharia. Eu cogitei muitas engenharias, muitas. Cara, foi um curso que assim, eu nunca me chamou a atenção, foi a nossa área dos exatos, né? E que foi muito. Eu sempre nunca gostei de matemática e tal, mas engenharia tem uma gama muito grande, né? E computação hoje em dia, cara, o curso de vocês, assim, é que eu sempre digo pra galera, né? Porque o pessoal faz curso técnico de informática e muitos já têm um emprego, né? Fazem estágios e já estão trabalhando, né? Exatamente. Sim. Sem contar que é uma área que tá crescendo muito, constantemente, né? Não é uma coisa que tá ficando é o futuro isso, praticamente. A Rafaela que lá quando eu dei aquela ideia lá no Twitter, a Rafaela lembrou das gurias. Eu falei, é minhas gurias. Né? Estão trabalhando na área, fizeram informática e vamos conversar. Foi a Rafaela que lembrou das meninas que estão fazendo show de bola, Rafaela. Tem a Rafaela e tem a Vitória, 2 meninas do direito aí pra gente fazer uma live já. Olha aí. Aí tá o Fábio aí. Grande Fábio. Baita professor. Vamos lá. Aí, a professora Vitória. A Vitória. Aí, Vitória. A Vitória já participou de uma live show de bola também. Tem uma lareira lá, uma lareira dela é muito legal. Eu quero ver se compra uma lareira. Tem um foguinho atrás, assim.
Eu achei que era peça decorativa, mas já me disseram que ela e o João me disseram que realmente aquece e tal. Isso é meio massa. Ó, Vivian, e aí, Vivian? Vivian apareceu. A Vivian mora comigo aqui em Pelotas. Isso, a Vivian tá em Pelotas, né? Não, agora ela não tá, mas ela mora comigo aqui. Ah, sim. Leonardo Martim. E aí, cara, tranquilaço? Dá-lhe tife, o Leonardo. Né? Leonardo acho que é de cristal, né, cara? Eu tento lembrar de onde é que são os alunos, assim. Eu acho que Leonardo acho que é da Grande Cristal, Leonardo, acho que é Grande Cristal. Aí, saudade, Isabela. Show de bola, Isabela. Nossa aluna também, né? Foi da TINF lá, tempão. Por onde é que tu anda, Isabela? Camaquã. Ó, a Vitória já disse que topa aqui, ó. Show de bola. Então já aceitou aqui, tá? Falta só a Rafaela aceitar aqui. O convite foi feito. Aí, professor Anderson, ó. É a Anderson Rita, né? Sim, sim, olha só. É ele mesmo. Preparando para voar, Pelotas e Porto Alegre, é só o início, voe, show de bola, é isso aí, cara, muito legal mesmo, assim, a vida, assim, na universidade é muito legal, mas é o começo de tudo, assim, a gente aprende muita coisa, né, é uma mudança muito radical, né, de técnico para graduação, assim, né, eu acho que a gente podia começar aí, vocês dar um toque, como é que foi a experiência de vocês no IF, né, de informática, e como é que foi, né, na universidade, assim, o primeiro contato com a ciência da computação. Pode começar, Ju. Então, como eu estava falando, né? A minha experiência no IF, no início, ela foi, assim, no mínimo problemática para mim, porque eu não me entendia com o curso, eu cogitei trocar o curso, eu quase fui para o controle ambiental no segundo ano, no início do segundo ano, quase mudei. Mas aí eu acabei ficando, e como eu disse, foi lá no quarto ano que eu fui me identificar com a área, que eu achei a área que eu queria seguir. E eu acho que grande parte de eu ter demorado tanto assim para me achar na informática foi talvez a falta de representatividade feminina, né? Uhum. Que a gente não tinha uma professora de informática na área de técnico em informática, a gente não tinha no IF, porque realmente é um mercado mais escasso. E isso torna tudo mais complicado, ainda mais quando a gente é muito novo. Porque quando a gente entra no IF criança, né? A gente tem 15 anos ali, a gente não tem ideia do que quer seguir na vida. E a gente se espelha muito em exemplos. Então, se tivesse esse exemplo no IF, seria muito diferente. Ia mudar a coisa para muitas meninas lá dentro, tenho certeza disso. E aí, Tainara? Bom, como eu já falei, eu entrei sem saber quase nada sobre o que era o curso. E quando eu entrei, eu comecei a gostar. Eu sempre gostei muito de exatas, então a parte de lógica, de programar, caiu como uma luva para mim. Me interessei muito pela parte de hardware, em questão da engenharia mesmo, que eu achava na minha cabeça que engenharia da computação era mais fazer o hardware mesmo, sendo que os cursos são muito parecidos. Então, me interessei muito por isso e foi ali que eu conheci a área de suporte também, né? No meu estágio do IF, eu fiz 2 anos, eu acho, de estágio lá e, hoje eu trabalho atualmente com suporte na Dell e foi a minha base, assim, para o que fazer. A falta de representatividade feminina que a Juliana mencionou, talvez teria sido muito melhor eu conseguir ver uma mulher na profissão que eu quero ser. Quando eu vejo só homens ali, eu fico pensando, pô, será que eu tô no lugar certo? Mas isso também me motivou de certa forma, porque eu sempre quis ser a pessoa que os outros vão ver e, pô, não tem uma mulher trabalhando lá, eu também posso ser. Entendeu? Alguém tinha que ser a primeira. Ou não só a primeira, né? Mas enfim. Sim. Não, mas é isso, a gente estava falando, né? Até antes de começar, tipo, porque assim, 10 anos do IF, né? Eu lembro que teve uma professora substituta, que foi a Bruna, ela também tá fazendo, mas fazendo mestrado em ciência da computação, ou na área, assim, né? Em Pelotas, eu lembro dela, ela foi substituta aqui.
e depois, assim, não teve nenhuma mais, né? Eu até não sei, cara, como é que é nos outros campos e tal, né? A representatividade da mulher, assim, na área de TI, nos cursos técnicos, né? Na rede federal. Realmente não tem, até fiquei curioso, né, para descobrir. E, assim, é muito, muito show, né? Porque vocês estão na área, né? E seguramente vão, além de trabalhar, fazer pesquisa acadêmica e tal, e continuar agora sim, a gente consegue na área, encontra um caminho, e é muito show quando a gente se encontra, né? E isso é legal que vocês estão falando, né, cara? Porque assim, as mulheres, se elas se encontram na escola, num curso técnico ou na universidade, cara, isso dá um plus a mais, né? Dá mais vontade para continuar estudando, né? E seguir na área, né? Sim, que nem eu estava comentando, sabe, que uma das minhas professoras, é legal ver isso, porque na computação da UFPEL, uma das maiores referências da UFPEL é uma mulher, sabe? Uhum. A professora que tem tem bolsa de pesquisa, tem tudo, que realmente é uma referência lá dentro. Isso é muito legal chegar e ver. Uma coisa que não tinha tanto no INFA, mas que na UFPEL eu vejo. Não vou te dizer que são muitas, não são tantas assim. Por enquanto, eu tive aula com duas, se eu não me engano, 2 ou 3 mulheres. Por aí. Do curso técnico, no caso da parte técnica. Sim. E é legal tu te espelhar, tu ver que tu pode chegar lá, sabe? Que não é só para homens aquilo. É legal tu dar aquele incentivo para te continuar. Uhum. Eu não sei se lá na La Salle eles têm professoras mulheres. Então, a princípio, só no segundo semestre, até o momento eu ainda não tive professoras mulheres. Tive professoras mulheres, mas fora da área da TI. Eu tive mais em lógica, em matemática, eu tive professoras mulheres, mas não no que se relaciona com a tecnologia. Não sei se foi. Uhum. A Laísa, dúvida, a A Laísa é parte nossa lógica aluna. até já pega um pouco, né? Já na verdade, Sim, a Laísa entrou agora, a Laísa tá na informática, foi nossa aluna no pré-IF, né? Tá no primeiro ano entrou agora esse Que ano. bacana. A Laísa, acho que a Laísa é de Arambaré, se não me engano. Eu tinha Aí ela visto pode. que tinha entrado só uma menina na TINF ano passado, Ah, acho. olha, como foi essa mudança? Eu não dou aula para os primeiros anos, né? Então, assim, realmente não sei. Talvez a Laísa possa nos falar, se ela está assistindo, como é que é a turma dela da entrada desse ano, né? Boa, boa, Juliana, não sei mesmo também. Ó, o professor Paulo, lá na primeira capital, Piratini. Grande abraço pro Paulo. Teu professor. Show de bola. Daniela, desculpa, Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite. O que a Laísa. Esse ano temos 15 meninas. Ela já respondeu aqui, ó. 15 meninas na TIM. Que bacana. Pô, 50%. 50%. 32 Nossa. alunos, estudantes. Imagina a nossa turma ali do IFE, nós éramos 15, se eu não me engano, e éramos só 4 meninas. Ah, né? Que terminaram, né? Vamos ver aqui. Só 4. A falta de representatividade na área foi uma coisa que me desmotivou muito na área. Ó. Futuramente haverão profissionais maravilhosos representando nós mulheres. Olha, viu? Legal. Esse é um depoimento da Kevin, que fez curso de informática, se formou, né? Tá na universidade hoje numa área completamente diferente, mas para vocês verem, né, como isso faz a diferença, né? Talvez não, tenho absoluta certeza. Se nós tivéssemos mais mulheres dando aula, né, sendo professoras, educadoras, seguramente nós teríamos um número maior, né, de meninas que se interessariam, né, em fazer e tal. Sim, e isso é uma coisa que está se encaminhando muito, porque o que acontece? A falta de mulheres no mercado de trabalho não é por falta de oportunidade ou porque a gente não tem a chance. Na verdade, é porque ingressam poucas meninas na área acadêmica. Não é porque falta profissionais no mercado de trabalho, mas sim na área acadêmica. Em universidades são poucas meninas. Já são poucas mulheres, né? Uhum. Então, é isso que interfere muito. Por isso que é muito importante cada vez entrar mais gente, a informática alcançar mais gente, mais meninos que se interessem, exatamente para que no futuro a gente possa ter essa representatividade, né?
Aham. A Isabela colocando, ó, 15 meninos, tá show de bola, né, na turma de informática. Que legal. Nossa turma tinha apenas 5 meninos, ó, 4 se formaram e a Isabela, ela saiu dela, saiu do canal. É verdade? Olha essa diferença Sim. grande. A gente até tinha mais no primeiro ano, acho que nós éramos. Acho que era no máximo umas 10, assim, no primeiro ano. E todos Aham. saíram. Aí a Isabela foi a última, né? A sair no terceiro ano. Você sabe que eu assim comecei, escutando podcast e tal, eu descobri um, né, que era Pretas Lab e tal. Aí eu fui ver, procurei no Twitter e no Instagram, que é voltado para mulheres negras no Rio de Janeiro para desenvolver atividade de informática, assim, né, cursos e tal. Falei, bah, que legal, né? Mas isso são coisas assim que aproximam, né, as mulheres da área, né? Experiências interessantes. Eu não sei se vocês conhecem alguma, por exemplo, onde vocês circulam ou circularam. Aqui na UFPEL, a gente tem. Eu não participo desse projeto, mas a gente tem o Programinas, que é um grupo de meninas que elas, acredito, eu conheço pouco, então não vou falar muito sobre isso, mas que se elas se auxiliam o projeto para incentivar meninas a entrar na programação, a ter esse contato com a área. Isso é um projeto da UFPEL mesmo, da faculdade. Sim. E aí tá na sala, tem? Não, na La Salle não que eu conheça, tá? Não que eu conheça, não tem. Mas pode ser que sim. Tem. Só respondendo, a professora Vitória me perguntou ali se eu tinha algum contato com a Del. Não, eu não tinha, professora. Eu participei de um processo seletivo de estagiários mesmos, que meu namorado achou na internet. E era com a estagiária, a terceira da Del, que contrata estagiários. Passei e lá tô até hoje. Ai, show de bola. O Anderson falou aqui, né? O Anderson falou que lá em Bagé, ó, só tem uma professora. Pô, lá tem uma, né, cara? Aqui não tem nenhuma, né? Mas Melhor, Pelo melhor que menos. nada. é verdade. Esperamos que aumente, né? Vamos ver o que a Isabela colocou aqui. Tinha mais uma no primeiro ano, eram 6, sem contar que teve uma aluna que saiu no primeiro dia de aula, olha só. É Ah, eu verdade. lembro, ela foi só em uma aula. Teve mais uma, a Juliane. A Juliane, né? É, e teve a Deisiane também, foram mais de 6. Foi, É, acho que umas 10 por aí, foi tinha uma mais gente. 7 ou 8. É, por aí. É. Mas igual não Mas, era muito, né? não é, não, tá louco. Bom, tem 15 agora esse ano, né? É bastante, né? Quase metade. Sim, achei muito bacana. Aquilo ali que a Isabela comentou é bem verdade, é muito legal. Show de bola. Mas assim, gurias, vocês nunca tiveram assim, tipo. Porque assim, a gente já vê que alguns cursos então, que são mais masculinizados, né? A área da informática também, né? A gente está justamente falando sobre isso porque para ressaltar o protagonismo feminino na área de TI. E assim, todas as áreas, né, cara? Se a gente for estudar assim, historicamente, né, a participação da mulher, né? Então, uma vez eu estava lendo um livro lá que era uma mulher, ela estava, não lembro o nome dela agora, claro, lógico, não vou lembrar, mas ela estava dizendo assim, ó, que, por exemplo, no passado não tinha mulheres escritoras, porque elas eram proibidas de escrever, né? A própria mulher do Hemingway, ela foi correspondente de guerra, e todo mundo conhece o Hemingway, mas não conhece o nome da mulher dele, que era uma excelente escritora. E muitas das considerações que ele fez, escreveu, foram elas que escreviam, né? Que escrevia. A própria esposa do Einstein tem uma discussão, né, da participação dela nas discussões da física e tal, mas que é um mundo machista, né? E historicamente isso implicou numa menor participação, né, das mulheres no mercado de trabalho ou na vida acadêmica e tal. Mas a gente estava conversando antes, assim, acho que a gente já pode até começar a falar um pouquinho sobre isso, de que no passado, né, acho que foi a Tanara que estava falando, no passado, no início da área, tinha uma representatividade feminina muito maior, né? Eu fui pesquisar um pouco sobre, né, para ter mais assunto para falar na live. E a primeira turma de ciência da computação da USP tinha 70% mulheres. Nos últimos anos, atualmente, até uma moça que deu a palestra sobre isso se chama Camila Achuti. Ela fez essa pesquisa e no último ano foi 3,97% de mulheres que entraram na USP, na turma de ciência da computação. Uma menina só, no todo da turma. Que, aliás, eu me identifico muito com ela. Eu fui a única menina de uma cadeira em específica da minha... Quando eu entrei na La Salle, eu era a única menina da turma também. Puxa. Bah, Mas olha e uma aqui. coisa.
Não pode falar. Uma coisa bacana de comentar também é que, na verdade, os pioneiros da informática, se tu for puxar um pouco mais para trás, a maior parte deles eram mulheres. Temos o grande exemplo da Ada Lovelace, que é um nome muito conhecido, as garotas do ENIAC, porque o computador antigamente ele era basicamente uma calculadora. Não tinha tudo isso que a gente vê, né? E isso era muito encaminhado para trabalho de secretária, que era uma profissão muito voltada para mulheres antigamente, né? Hoje não tanto. Então, tinha as garotas do ENIAC, por exemplo, que eram responsáveis por isso. Tinha a irmã May Keller também. Tinham várias mulheres. E o número de mulheres foi decaindo, na verdade, depois da criação do PC, né? Do computador pessoal. Que aí entrou mundo de jogos, esse tipo de coisa que é muito mais incentivado no meio masculino. Hoje em dia, na verdade, já tem um público feminino maior e isso é ótimo. Mas ainda é muito incentivado para o público masculino. Por isso que eu vejo, acredito, que é por isso que acaba tendo muito menos mulheres, meninas principalmente, entrando na TINF, no IFSU, por exemplo, na informática do IFSU, né? Porque meninos têm esse contato maior. Tem essa socialização já maior com isso. A sociedade aceita mais os meninos mexendo nos computadores, eles sendo os hackers, eles fazendo os games. Agora, quando vai uma menina sentar na frente do computador com aquele monte de letra estranha, a primeira coisa que eles pensam é: será que ela sabe o que ela tá fazendo? Pior, né, cara? Vocês lembram que teve um caso de uma menina, de uma gamer, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela foi assediada, porque os caras começaram a atacar ela no Twitter, vocês lembram disso? Porque o ambiente gamer é um ambiente... Foi o caso da Razer, não foi? Não lembro ao certo, mas é um ambiente muito masculinizado, né? Sim, é que eu vi também um caso de uma menina que, na verdade, ela perdeu a cabeça numa live, né? Exatamente por causa disso, por causa desse... Acaba que ela recebendo muito assédio e tudo. E como ela era embaixadora da Razer, a Razer retirou ela. Já tirou o vínculo com ela. Sacanagem. Ó, o Demetrio Boeira, show de bola, Demetrio, como é que tá? Eu faço ciência de computação na URGS, na minha barra 17.1, né? Ele entrou no primeiro semestre de 2017. Entraram só 3 mulheres. É o namorado da Tainara. Ele tá aqui do meu lado. Ele é meu namorado. Entra aí, Demetrio, bota. Vem cá. Não quer. Chega aí. Ó, vou conhecer o Demetrio Boeira, namorado da Tainara. Vem cá. Todo mundo vai conhecer o namorado da Tainara agora. Que fique conhecido como namorado da Tainara. Ele não quer vir. Abração. Esse ano entraram 8 ao longo do tempo, né? Que tenta equilibrar um pouco, muito por causa das lives como essa. Show de bola, é mesmo, cara. Que legal, mas ainda tem um caminho longo a percorrer, né? Aí o professor Rodrigo, né, lá do Campo Charqueadas. Show de bola, abração, Rodrigo. Cuida aí. Saudade. Saiu do nosso campus, o Rodrigo. Ciência de computação na URGS não é no Vale, ou é no Vale lá? Não lembro onde é que é. Talvez o Demetrio responda para nós. Ó, a Kevin aqui, olha só. Concordo contigo, Edson. Na veterinária mesmo, a gente consegue ver até pelos quadros de formandos da UFPEL, da veterinária, a transição de quando as mulheres começaram a representar mais algumas áreas. Ó. Antes, as turmas, em sua maioria, eram homens. Atualmente, a turma que entrei é o contrário. Boa, que legal, ó. Né? E boa essa da Kevin, que é o lance dos quadros de formatura, né, cara? Que a gente passa nessas áreas de engenharia, assim, tipo, de exatas, centro de tecnologia, os quadros de formatura realmente têm a predominância de homens, né? Estrelas Além do Tempo, show de bola que a Vitória tá colocando aqui, que é das meninas, das programadoras da NASA, né, do projeto Apollo. Lembra? Esse filme é muito legal mesmo. Acho que eu não cheguei a ver. Cara, vale a pena, muito legal lá, muito bom. Lembro que tem uma foto de uma programadora que na época era tudo papel, né? Com uma pilha gigante, assim, para desenvolver um programa, assim, né? E era bem nessa época, nos anos 60 ali. Vamos ver aqui, ó. Fábio. Ó, aí, Fábio, aí show de bola, olha só. É verdade. Não existe. A primeira, né,
da programadora e a primeira engenheira de software, né? Isso aí, show. Exatamente, isso decaiu muito. Isso decaiu muito e é muito importante a gente levar essa informação para mais meninas. Para que a gente consiga mudar isso atualmente, né? Porque existem várias áreas que as meninas podem atuar, não é só a programação. E, como a gente disse, é muito importante essa representatividade. Deixa eu ver aqui. É tudo no Vale, infelizmente. Ó. Se fosse no centro, era uma barbada, porque eu moro na Cidade Baixa. Bah, cara, quando eu fiz o mestrado aí na URGS, eu morava na Cidade Baixa. Que saudade de Porto Alegre, nem me fala, me bateu uma bad agora. E aí eu também, a geografia era lá no Vale, lá, meu Deus, mano. Levava uma hora para chegar lá. Aí o Rodrigão, saudades, guria, sigo acompanhando vocês à distância, show de bola. Ah, bacana. A gente também te acompanha. Ó, nas ciências sociais eu já sinto um certo equilíbrio na proporção mulheres e homens, ó, talvez por mulheres serem mais, aspas, né, aceitas nas humanas, né? Também tem essa discussão aí, tipo, porque muito da participação feminina, assim, as professoras, educadoras, né? Então, nas licenciaturas, a presença feminina, ela é maior, né? Em alguns cursos, ela, às vezes, é quase 100%. Tipo, pedagogia. Eu lembro na UFSM, cara, tinha curso de pedagogia que era praticamente 100% de mulheres, assim. Quando tinha 1 ou 2 homens, aí tem uma inversão, né? Porque aí vocês veem como é que a universidade também tem esse papel, né? Alguns cursos são para mulheres, ó, tô falando que é a universidade, né? Outros são para homens, né? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, por exemplo, quando vocês eram alunas, ou agora, por exemplo, assim, o curso é para mulher, não é para mulher, o curso é para homem. Porque às vezes acontece, tem alguns cursos assim, mais dessa área de engenharia e tal, que, cara, tem uma postura muito machista dos professores, né? Não sei se já aconteceu com vocês na história, assim, né? Eu acho que pelos professores do IF, eu acredito que não. Não tô lembrado de algum episódio. Uhum. Mas a gente ouvia muito isso de colegas, de outras pessoas que eram, às vezes, alunos. Assim, as coisas que a gente já ouviu por colegas de outros cursos. Inclusive, a Tainara tá ocupando um dos cargos que eles disseram, né? Deixa. Essa é muito boa. No meu primeiro ano, tinha uma minoria de meninas na turma. E como eu falei antes, eu me identifiquei muito com a disciplina de lógica. E eventualmente fui avaliada e tirei a melhor nota da turma numa prova. Acho que foi a primeira prova, não me lembro. Foi no primeiro ano. E gabaritei a prova lá, boquei, parabéns. O comentário que eu ouvi: parabéns, Tainara, agora tu já pode ser faxineira da Dell. Atualmente eu tô aqui estagiando da Dell, mas na área de suporte. Cara, que horror, né? A gente ouvia coisa assim... Claro, eu digo assim, no IFSU a gente ouvia isso muito mais nos primeiros anos, porque já é uma socialização diferente, como eu disse, e são crianças, são mais suscetíveis, não têm um pensamento tão próprio assim, né? E acabam replicando muita coisa que escutam. A gente escutava muita piadinha assim, que não tinha lugar pra gente. Assim, muita coisa a gente já ouviu. E aí, conforme foi passando os últimos anos, isso foi mudando, sabe? Querendo ou não, a gente começou a se destacar, a gente já foi vista com olhos diferentes, já é uma visão diferente, eles já cresceram e já viram que não é assim que funciona. Claro, não, mas tem que acabar com esse tipo de coisa, que é coisa horrível, né, cara? Isso, imagina uma pessoa ouvir uma coisa dessas, assim, não desmerecendo atividade nenhuma, né, cara? Tipo, de nenhuma mesmo, assim, de varredor de rua, de faxineira, mas tu falar porque uma menina teve uma nota boa, fazer um comentário machista desse é uma coisa, um absurdo, né? E aí isso a gente entende porque muitas não procuram, às vezes, cursos, né? O meu comentário aqui da Vitória Medeiros, aqui, a Vitória Medeiros, que já aceitou participar da live sobre direito, as mulheres no direito. As mulheres estão cada vez mais entrando no ambiente acadêmico. Assim como a Kevin mencionou, nos quadros de formandos do direito na UFPEL, também se vê o crescimento gigante das mulheres no curso. Ó. A representatividade é o caminho. Lives como essa incentivam meninas a seguir seus sonhos sabendo que não estão sozinhas. Isso aí, show de bola. E não é, olha só, e a gente começou nessa área da informática e tal, porque, né, deu aquele
Quando eu fui fazer aquela lá da quinta, eu me dei conta também, assim, pô, podia chamar uma professora, mas não tem, né? E agora a gente está vendo que em várias áreas também acontece isso, na veterinária, né? No direito. Vamos ver a professora Vitória. Mas, inclusive, essas áreas, a veterinária e o direito, em relação a isso, elas já estão muito mais à frente da gente, né? É uma pena que a gente esteja atrás nisso, mas é a realidade. Ó, o questionamento da Vitória. Vocês já sentiram na faculdade de trabalho que foram discriminados por serem mulheres? Não. Na verdade, sim. Sim. No trabalho, não. Eu estava comentando já antes que o mercado de trabalho ele está buscando a diversidade, ele está buscando que tenham mais mulheres. Só que isso é mais difícil ainda porque não existem mulheres entrando no meio acadêmico. São poucas mulheres. No meio acadêmico, eu já ouvi, muito, como a gente estava falando, eu já ouvi muita piadinha, muita brincadeirinha, que às vezes não era tão brincadeirinha assim, que a gente sabe que as pessoas às vezes pensam assim de verdade e falam um tom de brincadeira, sabe? Esse tipo de piada. Já ouvi também que não era a minha área, inclusive nos últimos anos eu ouvi gente falando que eu estava indo para a área errada, que informática não era a minha área. É mais pelas piadinhas mesmo, eu acho que isso era o que desanimava, no meio acadêmico principalmente. Eu me senti assim nos dois ambientes. No meio acadêmico, eu sinto que tanto os meus professores quanto os meus colegas duvidam da minha capacidade. Eu, como aluno e como acadêmica, não vou entender tudo. Não sei de tudo. Então, quando eu digo, não sei, pode repetir, parece que, como assim tu não sabe? Eu tenho que saber tudo? No trabalho, já foi diferente. Como eu disse antes, eu trabalho com suporte direto com o cliente da Dell. E aconteceu num dado momento de eu pedir um diagnóstico para um cliente e o cliente me questionar, tá, mas tu vai chegar na conclusão final do que tu tá dando ou tu tá numa tentativa em erro? Tá, no momento eu fiquei, ok, só quer saber se vai ser resolvido o problema dele. Só que ele insistiu tanto nisso, tanto, que eu pedi para alguém falar comigo, enfim, ver se eu tava fazendo certo. E um colega meu veio e me acalmou, disse, não, tu tá fazendo tudo certo. Eu acho que ele tá duvidando de ti, da tua palavra, por tu ser mulher. Eu parei pra pensar assim, é o único porquê. Eu tava feito tudo normalmente, como eu sempre fiz. E no momento, aquele cliente específico me, sabe, por que vai ser assim? Mas tu não vai acertar? Pô, eu não tenho que saber tudo, não consigo saber tudo. Com essas duas situações. Não, isso é verdade, né? Isso... Pode falar, professor. Não, esse tipo de brincadeirinha, né, essas piadinhas, isso aqui, cara, é o pior lixo de machismo e misoginia, né? Porque vai machucando aos poucos, né? Vai machucando aos poucos e aí vai sedimentando nas pessoas, né? E isso é muito, cara, é muito ridículo mesmo. E infelizmente isso não acabou, né, cara? Isso ainda continua, né? O relato, o próprio relato também eu acho isso também muito complicado, porque tem tanta gente duvidando de ti, eu acho isso muito preocupante, principalmente na área acadêmica, que tem tanta gente duvidando de ti que depois de um tempo tu começa a duvidar de ti mesma. Tem tanta gente dizendo que não é pra ti, às vezes que tu não consegue, que nem o problema da Tainara, que tu fica te perguntando, será que eu tô fazendo errado? Só que na verdade a culpa não é tua ali. Naquele momento a culpa não é tua, entendeu? Isso é bem desgastante psicologicamente. Vai te machucando, vai te pesando, vai te soterrando, e a gente não tem como saber tudo mesmo, né? E tu começa a acreditar que tu tá fazendo errado. Mas não é nada disso. Eu tava lendo um pouco antes, e as mulheres, elas parecem que nascem com o dom de tu tem que acertar, tu tem que saber tudo. Te permite errar, te permite descobrir as coisas. Não é assim. Principalmente na tecnologia, que é um mundo totalmente diferente, que tu vai ter que descobrir as coisas para depois começar a acertar elas. Tu não vai chegar acertando, nunca. E também é uma coisa que meu pai, na verdade, sempre me falou, que às vezes, principalmente nesse meio, não basta tu ser boa, tu tem que te provar que tu é melhor que os homens que estão ali.
Pra te ver, pra Exatamente. ver que tu tem aquele valor e que tu sabe o que tu tá fazendo. Porque senão eles vão pensar, não, ela não sabe, ela não tá acostumada, ela é mulher. Não é assim que funciona. Exatamente. Tu A tem que Vivian ter tá aquele falando aqui exatamente. posicionamento mais duro. Sim. A Vivian, exatamente, eu faço bacharelado, mas na licenciatura dá para contar nos dedos quantos homens estão na turma. Ó. Eu tenho, assim, algum relato, mas tem uma amiga, uma grande amiga minha, fez filosofia na UFSM e tal, e também no bacharelado era, parece que coisa para pensar é só coisa de homem, né? E as mulheres não tinham uma representatividade na filosofia na UFSM. E se a gente for ver, acho que nos demais cursos, ciências sociais, também tem essas áreas mais hard, assim, né, que a gente vai ter essa colocação no bacharelado, tu tem uma presença muito maior de homens, e na licenciatura tu tem a presença maior de mulheres, né? Olha aí, ó, um convite, ó, show de bola. Gurias, vocês têm que vir aqui no campus realizar oficinas e palestras para incentivar as meninas que estão iniciando a área. Se a gente tivesse acompanhado as mulheres da informática, teríamos uma experiência melhor no curso. É verdade, pô, baita ideia, né? É uma boa Assim ideia. que Com passar essa certeza. Eu aceito, com certeza. Adorei. já dá para dizer que essa live aqui é uma das primeiras, né? Vai ficar lá, vai ficar salva, então depois a gente distribui para os alunos ali o link, né? Aí a galera já vai Com ter uma certeza. ideia assim, do que tá rolando. Uma baita Até ideia. se quiserem dúvidas que a gente pode esclarecer, ou ideias, enfim. Isso, Ali na show de bola. divulgação ficam as nossas redes sociais também, se alguém quiser entrar em contato, alguma coisa. Isso show de bola. E uma coisa muito bacana também de fazer é mostrar isso para as meninas que não são do IF, né? Para as meninas do ensino fundamental que não conhecem, que incentivar elas a entrar nessa área no IF mesmo, que é uma baita oportunidade. Vem para outras escolas, né? Sim, exatamente. Isso aí eu acho que é um negócio muito interessante, ó. Já deixar uma ideia aqui, deixa eu ver aqui que eu passou um comentário aqui. Ó, tem um monte de comentário, eu botei do Anderson, tem o do Fábio aqui, ó. Poderiam falar de métodos que podem aplicar nesse desinteresse na TI e nessa cultura machista, no que um professor ou gerente pode ajudar. Já testemunhei muita desgraça na academia e em empresas. Para a galera que trabalha na área já deve ter visto coisa absurda, né? Uma dica que eu acredito que o professor Fábio já faça é: se tu viu que tá errado, não deixa errado. Se tu viu que alguém tá destratando, desmerecendo, enfim, pô, vai lá e cutuca. Não finge que não viu. Já começa por aí. Como professor, no meu caso, tá? Se eu tivesse visto mais mulheres atuando no momento em tecnologia, claro que não me desmotivou em momento algum isso, mas eu teria totalmente outros olhos. Se não fosse eu pesquisar e entender que sim, eu posso trabalhar nesse mercado, sim, eu consigo ser igual a homens, enfim, se não fosse por mim mesma ir atrás, não teria a mesma visão que eu tenho hoje. E talvez algumas meninas não vão atrás disso, entendeu? A gente aprende, no IF pelo menos, a gente aprende muito sobre a história da computação, sobre as mulheres que começaram trabalhando na informática e no início eram maiorias, a maioria avassaladora que trabalhavam com a computação eram meninas e mulheres. E agora não é mais assim. Então, por que não é assim? Claro que é. Tem gente também. E eu também posso ser uma. Isso é... Eu acho que respondendo ali ao professor Fábio, eu acho muito bacana que uma das coisas que a gente tem no IF na informática são as matérias de mercado de trabalho e empreendedorismo, que é até a professora Vitória que está aqui, que ela dá, né? A gente sabe que é muito difícil ter mulheres, já é difícil ter mulheres na informática. E é mais difícil ainda ter mulheres no meio acadêmico da informática, como a gente não tem ali no IF. Vários professores, a gente visitou Pompeia, por exemplo, que até a Tainara conseguiu um estágio lá. A gente teve as palestras do professor Anderson, teve palestras do professor Queveco, que realmente mostrou pra gente o que a gente pode fazer. Só que existem mulheres aí na informática. São poucas, mas existe. Uma coisa que que a professora Vitória poderia fazer, por exemplo, é mostrar essas mulheres, mostrar que pode, mostrar o mercado de trabalho, mostrar a vida no trabalho dessas mulheres para quem está na TINF agora.
e mostrar não só para mulheres, mas também para aqueles meninos lá que faziam piada com a gente naquela idade, que na verdade não é verdade o que eles estão falando, que a gente pode ir muito longe. E essa é uma coisa dessa matéria específica que eu acho bacana. Já em relação aos professores, uma coisa que, eu digo o Fábio assim porque eu acho que ele foi o que mais me incentivou, sabe? Mas a paciência de tu ensinar, sabe? Eu tinha muito medo de não saber as coisas e perguntar, porque iam achar que eu não sei. Isso não é só um medo meu, isso é um medo de todos os alunos. Aquela paciência que ele tinha para explicar tudo, aquilo me ajuda muito. O professor Matheus, então, nem se fala, aquilo lá tem um poço de paciência. Isso ajudou muito a interessar mais para a área. Tipo assim, tu não sabe, não tem problema não saber, entendeu? Ir lá e explicar, mostrar que tu pode ir além, mostrar que não existe só a programação na informática, sabe? Que não é só aquilo ali que a gente está vendo na sala de aula. Isso eu acho que iria incentivar muito todo mundo, meninas, meninos, ia incentivar muito mais. Os 2 professores que fizeram isso de fato no IF, eu falo sem problema nenhum aqui, que quem teve essa paciência, que quem foi do lado ali, especialmente com programação, né, foi o Fábio e o Matheus. Assim, ó, nos últimos anos não vi professores mais pacientes que eles. Professor, não entendi, tá, o que tu não entendeu? Ah, nem que tu respondia a famosa frase, não entendi nada. Ele sentava, o que tu não entendeu? Ele te fazia entender o que tu não tinha entendido. Pra depois explicar a matéria de novo. Aqueles berros dizendo, professor, não entendi nada disso aqui. Ah, Fábio ia lá e ele explicava. Eu até parabenizaria vocês, esses 2 professores, porque assim, ó, que paciência. Meu Deus. Não, e eu queria fazer um adendo também, incluir o professor Anderson ali também, porque embora a gente tenha tido pouca aulas com ele, até hoje eu lembro do que ele ensinou, e tem coisa que eu aprendi no primeiro ano que eu não lembro de jeito nenhum, mesmo estando na área ainda. Então, o método que ele usa, a paciência que ele tem também, que é menos que os outros, mas ainda tem, ajuda muito. Faz total diferença, né, cara? E assim, a paciência e tal, e tal. E talvez assim, porque, né, os professores mais, vamos dizer assim, mais jovens, ou que saíram há pouco, né, que já estão numa outra vibe também, né? Eu digo assim, de formação cultural mesmo, né? Aí o cara tem uma cabeça diferente, né? E aí tem também essa paciência que ajuda muito, né? Não só na área da informática, em qualquer, né, disciplina. E acho que é o papel do professor, e parabéns para os professores aí, porque as meninas, show de bola, são grandes colegas mesmo. Um abraço para o Fábio, para o Anderson e para o Matheus. O Matheus está lá em Rio Grande, eu acho que deve estar lá, né? Ele mora aqui em Camaquã, mas ele é Rio Grande. O Anderson está lá em Bagé, que é frio pra caramba, lá e não tem água. E o Fábio, que eu sei, o Fábio está aqui em Camaquã. Aqui o comentário da Isabela, né, gurias? Ela só corrigiu lá, né? Vocês têm que vir aqui no campus realizar oficinas e palestras para incentivar as meninas que estão iniciando na área. Nós não tivemos essa oportunidade. Imagina como teria sido diferente, eu concordo também, a nossa experiência durante o curso se tivéssemos essa representatividade vinda de outras mulheres. É show de bola, isso aí mesmo. Agora, quando passar essa pandemia, vamos pensar em fazer uma atividade, acho que é bem legal, né? Claro, com certeza. Show de bola, ó. Boa, muito importante isso, é o grande Fred. Ô, Fred, olha só, segunda-feira, vou dar um recado aqui já pro Fred, se ele tá assistindo. Né? A gente vai fazer, segunda-feira é dia do Orgulho Geek, né? Nerd Geek. A gente vai fazer uma live sobre isso, e aí eu vou, se tu quiser, Fred, porque é um dos caras que participou trabalhou bastante da Como Ficou, fica o convite aqui ao vivo, hein, Fred? Fábio, Juliana, comigo foi inverno, no mestrado, uma professora, achei inferno, acho. Acho que é inverso. Foi inverno, acho que é inverso. Fábio, bota aí, Fábio, depois daqui a pouquinho eu chego lá. Inverso ou inferno? Mestrado, e aquela área não era para mim, estudei na força do ódio. Quem não estudou na força do ódio, né, cara? Todo mundo. Para jogar na cara, e hoje estamos aí. Show de bola, é isso aí, Fábio. Vamos ver o que mais aqui. Vivian, muito triste isso que a Tainara contou, né? Não nos é ofertada a chance do erro. Isso é complicadíssimo. É verdade. E falar ainda, imagina, porque assim, porque tu tem um negócio seguinte, né? Tu tá, cara, numa época da tua vida que tu tá com 14, 15 anos de idade, 16 anos, né? E aí tu ouve, tu escuta um troço disso aí, cara, assim, é muito cruel, né? Eu acho muito cruel mesmo. Desanima demais. Desanima, né? Não tava, não, Isabela, a gente corrigiu aqui.
O Fred aí tá ouvindo, vai participar da Conficom segunda-feira. Vamos ver o Anderson aqui, ó. Como professor, nunca sabemos até que ponto podemos nos envolver na formação do aluno. No meu caso, eu sempre achei que a formação profissional andava junto com a formação humana. Já foi muito criticado por pensar assim. Exatamente, cara. A gente tem que ter... Sabe que é um negócio assim que eu escutava muito, ainda escuto assim, professor não pode ser amigo dos estudantes. Então, cara, eu acho isso uma brutalidade, uma imbecilidade gigantesca, assim. Porque é um ato de amizade, o ato da educação. Se tu não compreender isso, cara, tu não vai conseguir ensinar com qualidade mesmo. Nem com afeto. Sem contar que se tu achar que aquele professor ele tem uma afinidade, não digo nem uma amizade, sabe? Mas uma afinidade, pelo menos, contigo, tu te sente mais aberta a explicar e dizer, professor, olha, eu não sei. E isso foi uma coisa que eu senti muito nos últimos anos, que eu tinha alguns professores que eu podia chegar e dizer uma coisa assim, olha, não sei tal coisa. E não tem problema, porque eles explicavam. A Vitória está falando na disciplina de mercado de trabalho, é o primeiro tema, né, que a gente conversa, mulheres na TI, legal, show de bola. A Isabela, o professor Matheus, eu também compartilho essa experiência, ele deveria me odiar. Lembra que a Evelyn Bonato, a fileira da frente era o terror dele, o Matheus deve ter sofrido. Então. Aí, ó. Eu lembro que nas aulas elas chamavam ele e alugavam a aula inteira. Aí todo mundo ficava emputecido, porque o professor estava lá na frente e não saía lá da aula a aula inteira. Sim. Esse é o problema, Fábio, não dá para atualizar e tal. Vamos ver aqui, ó. A professora Anderson me levou na FISLE, Fórum Internacional. A gente foi. Uma experiência muito legal. Eu sempre digo assim, use Linux, tá? 10 anos que eu uso Linux aqui, então use Linux, tá? Nunca mais. Esses dias levar a Elara está no computador dela, levaram quase falei o nome da empresa aqui. Levaram numa empresa e aí ela falou, eu queria uma webcam e tal. Aí o cara falou, diz para tirar o Linux. Não tira o Linux nada, use Linux. Ó, a professora está no FISLE, né? Software livre, melhor experiência da informática que tive. Lá eles fizeram muitas palestras em cima dessa questão da representação feminina na informática. Ó, show de bola. Vou ver mais um aqui do Rodrigão. Esse tratamento que em alguns casos ainda é dado às meninas, me parece que não é exclusivamente da disciplina de programação. Por exemplo, já vi muitos estudos e relatos sobre a visão que alguns professores de matemática têm sobre meninas e meninas. Ó. O ponto é superar o machismo nas relações humanas de modo geral. É exatamente isso aí. Isso é uma coisa muito importante, só que são passinhos de bebê, né? É uma coisa muito complicada de se mexer, porque às vezes tu replica um comportamento que tu acha que é normal, mas que na verdade não é, e são essas coisas que a gente tem que mudar. E as pessoas ainda são muito orgulhosas e não aceitam que às vezes elas têm preconceitos. E por isso que é uma coisa muito mais complicada de se mexer, de apontar, porque não é legal. Ninguém acha legal ser apontado, olha, o que tu fez foi machista. Entendeu? É uma coisa que fere, mas fere mais ainda o outro. Então, as pessoas têm que começar a ser mais mente aberta para aceitar críticas, porque aí sim a gente vai poder mexer nisso daí. Tainara, vamos lá então. O que eu ia te falar? Eu vou botar aqueles slides lá, deixa eu só ler os comentários aqui e vou botar aqueles slides para a gente falar um pouquinho sobre alguns dados, né? Aqui, show. Aí, show de bola, o Ubuntu, né? Já tem uma versão LTS, agora eu tenho que atualizar. Mas aí quando atualiza sempre dá uns problemas, porque os conflitos de hardware, né, cara? Então eu não mexi no meu ainda. Vamos ver aqui. Ó, o que mais vocês estão curtindo na TI? Que áreas pretendem seguir na academia ou iniciativa privada? Então, a Juliana, depois a Tainara, pode ser? Eu estou atualmente na área de desenvolvimento. Para a tua alegria, Fábio, na área de desenvolvimento web. E ainda é a área que eu mais curto, embora o meu curso não seja exatamente voltado para isso, ainda é a área que eu mais curto. E eu pretendo seguir, por enquanto, no desenvolvimento, na programação ainda. Esse estágio que eu consegui vai me ajudar muito nisso. Como eu estou muito no início, eu não tenho como dizer que vai ser isso. Mas a minha perspectiva é mais ou menos essa. Eu sempre gostei muito de programação e apesar de não estar atuando na área no momento, atuando com suporte, atuei na Pompeia e também estou na Dell atuando com suporte, penso em programação ainda,
porém é muito difícil eu achar uma chance de emprego, sendo que eu não tenho experiência e nem o hábito de programar. Eu até estava conversando com a Juliana esses dias sobre isso. Eu não tenho programação como um hobby, então quando eu falo isso para as empresas ou para os chefes, enfim, eles me olham como assim, tu não gosta de programar? Não, eu gosto, só que eu programo o que me mandam, entendeu? Eu não tenho o hábito de sentar na frente do meu computador e programar. Não, eu faço à medida que me pedem. Se me pedem, ok. Gostei muito da disciplina do Fábio, até pensei em tentar ser... Me fugiu o nome quando é front-end e back-end junto. Full stack. Pensei em seguir, mas foi só um sentimento muito abstrato, foi muito rápido. E atualmente estou gostando muito do que eu estou fazendo na Dell, estou super realizada. É uma empresa que me permite mudar de setor num piscar de olhos. Então, se der para mim seguir na área de programação lá dentro, se a pessoa tiver paciência de me mostrar, de entender que eu não tenho o hábito de programar, mas sim, eu gosto, tô aberta lá. Mas se seguir no suporte também, tudo certo, tô muito feliz lá. Show de bola. Vamos ver aqui da Laís, depois a gente vai ver os slides daquele lá. Olha só. Quando cheguei no IF, percebi a diferença no número de professoras. Aí eu tinha 2 professores homens no fundamental, mas os professores terem calma com as nossas dúvidas faz toda a diferença. É exatamente isso aí. Isso tem que ser sempre, né, cara? E tem que ser com todos, né, cara? Todos. Não só com as mulheres, com os jovens, com todos, né? Tem que ter paciência mesmo. A educação é um ato de paciência mesmo. O cara vai lá, vai perguntar lá, o professor dá uma patada, imagina, tu nunca mais, né? Não vai aprender. Não vai ter confiança de chegar, né? Como a Juliana falou lá, pô, chegava lá desde o começo, esperava de novo, depois, não, eu não entendi nada. Então vamos de novo, né? Até começar o processo, né? Então vou colocar aqui ou não, a informática é uma coisa complicada, né? Que tu tem que ter muita paciência para isso. Aqui um breve currículo, né? Que eu coloquei na arte. Essa arte eu fiz hoje, né? E é o lance do empoderamento feminino, né, cara? Porque é isso mesmo, tem que se empoderar, né, nas áreas, em todas as áreas, principalmente não só na informática, mas em todas elas, né? E assim, pô, as meninas já estão aí trabalhando, estudando e já tem uma experiência muito legal, né? Isso que o curso técnico propicia, show de bola, né? O estágio, depois o mercado de trabalho. Então, olha aqui, ó, vamos lá. Esse dado aqui, galera, eu peguei, como eu falei para vocês, do Pretas Lab, lá, que é o site que eu estava comentando sobre o empoderamento da mulher negra no mercado de TI, tá? Não necessariamente só das mulheres, mas era uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa, do INEP, Anísio Teixeira. Olha só, dos 1.683 engenheiros da computação formados em 2010, apenas 161, ou 9,5%, eram mulheres, não chegava a 10%, né? Então, de cada 10, 1 era mulher, 9 homens. No mesmo ano, apenas 14,8% dos 7.339 formados em ciências da computação eram programadoras. Olha só, 15%, né? No Brasil inteiro. Cruzo para vocês aí, Juliana, Tainara, fazer o comentário. Eu acho muito bacana, né? Eu tava relendo ali, né? Eu acho muito bacana que, na verdade, isso está, na verdade, crescendo, né? Porque como a gente tinha comentado, acho, era um número grande, foi um número reduzido e agora é um número que está crescendo de novo, e isso é bem bacana. Essa diferença drástica no número gigante que era de quem começou tudo isso foram mulheres. A base, como o professor Fábio falou antes, não existe primeiro programador, primeiro engenheiro, e sim programadora e engenheira. E por que não falam dela? Por que não dão a devida? Ela foi a primeira mulher. A Ada foi a única mulher que eu escutei dentro do... não, ela foi a programadora. Ok, tá. Uma mulher me representou ali. E as outras? Tem tantas, mas não falam dela. Por quê? Por que não dão o devido merecimento para elas? E isso crescendo, esse número crescendo, indica que, o pessoal está se informando, sabe? Estão vendo também que o mercado está crescendo. TI está aí
daqui para frente não vai faltar vaga de trabalho, com certeza. Então, fico muito feliz em saber disso. Muito feliz mesmo. Sim, acabar que exatamente pela essa diferença nos números, que é muito grande, é na verdade o que mais nos assusta, né? Que a gente vê, poxa, tem tanto. Olha só como é pouca mulher e como é muito homem ali no meio, a gente fica intimidado de mexer nesse meio, né? Esses números comprovam isso. Mas por isso que a gente tem que ficar batendo muito nessa tecla. Porque tem muito homem lá também, mas tem aquela mulher. E se aquela mulher conseguiu estar lá, eu vou conseguir estar lá. Então, por isso que é muito importante essa parte da representatividade. É uma tecla que eu bato bastante, que falei várias vezes aqui na live, mas que é verdade, assim, é uma questão muito importante. Aqui, olha só, essa aqui é a segunda pesquisa. As pessoas que trabalham com tecnologia no país hoje são principalmente homens, brancos, jovens, de classe socioeconômica média e alta. Olha só, uma questão de classe, de gênero e classe, né? Que começaram a sua trajetória nos centros formais de ensino, quer dizer, começaram a fazer uma faculdade, um curso técnico, né? Então, olha, 68%, eu não consigo ver direito aqui. E 31,7% de mulheres. Né? Olha só, olha a diferença gigante, né? Quando a gente coloca num gráfico, a gente consegue ter uma representatividade maior, assim, muito grande, né? Aí depois ali, ó. Pode falar, pode falar. Não, ia dizer que, pois é, porque além dessa questão de ser um mercado predominante para homens, se tu parar para pensar, os motivos de alguém começar a mexer com informática são elitistas, né? Que é quem tem um contato com o computador, quem tem um contato com o videogame, que já não é uma classe baixa. Por isso que acaba que tem essa discrepância econômica. É bem colocado, Juliana, muito bem colocado mesmo, né? Porque são equipamentos caros, né? Tipo, não é muito barato tu ter. Agora a gente estava vendo nesse negócio da EAD, né? E tal, em função da pandemia, assim, um número gigante de pessoas, de jovens, estudantes que não tem computador em casa, né? Não dá pra te fazer EAD pelo celular, né? Sim. A questão da renda, eu acho que é exatamente isso, bem colocado, né? Porque classe média alta já tem lá, ganha um computador, tem sempre atualizado, tem um iPhone, o pai troca, tem grana para isso, né? Atualiza sempre esses hardwares e tal, e consegue comprar. E as classes populares, elas não têm mesmo. É muito difícil, né? Muito difícil. Depois ali, ó, brancos, né? Também a gente tem a diferença grande, olha só, em negros, tá? E aqui também é interessante a participação dos jovens, olha só. Predomina, né, trabalho com tecnologia, jovens ali até 34 anos, ó, de 18 a 34 anos. Isso eu acho que isso também é uma característica bem particular da área, né? Dos jovens, né, que se dedicam, que se interessam. É que também, querendo ou não, como eu disse, é uma área complicada. E nós, jovens, a gente tem mais acesso à tecnologia. Por isso que acaba tendo mais esse contato com gente jovem do que gente mais velha. Existem pessoas mais velhas na informática. O nosso Geraldo é um exemplo disso. Só que a maior parte já não é, ou é aposentada, ou trabalha até em outras áreas, como gerente de projetos, do que como programadores. Fora o preconceito, né? Quando tu vê uma pessoa mais velha mexendo, ou uma pessoa pobre mexendo, por que ele tá ali? As pessoas não pensam, nossa, ele tá trabalhando, nossa, que legal. Não, será que ele sabe o que ele tá fazendo? Pô, por que pensar assim? Isso não tem cabimento. Porque a gente tem aquela ideia lá do Vale do Silício, né, da juventude na Califórnia, né, jovens desenvolvendo a criatividade na universidade, né. Acho que tem até um filme lá que faz uma sátira lá, que eu acho que eu não sei se são os estagiários, os magrão que vão trabalhar no Google, vocês lembram? Uma comédia, não sei se alguém olhou, eu não consigo lembrar, se alguém lembrar do filme, fala aí. Eu lembro, esqueci o nome do... É um humorista bem famoso, loiro aquele, né? Isso, é aquele cara e o outro grandão. Que eles vão pro Google lá, né? E completamente fora, assim, fora do ambiente. Pois é. Eu já vi esse filme, ele é muito bom. E realmente as pessoas, elas acabam sendo menosprezadas por idade e tudo.
Uhum. Não digo nem menosprezadas, mas acho que subestimadas. 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 Então, separei um material. Eu queria falar um pouco sobre Mulheres na Computação, que é um blog que foi feito pela Camila Schutt, que eu falei anteriormente. Esse blog dela é maravilhoso. Ele tem como objetivo falar de quem foram e quem são as mulheres na computação e precisar não falar mais disso no futuro. Eles querem que igualdade de gênero, né, dentro da TI mesmo. E é um blog maravilhoso, que eu recomendo vocês a leitura. Eu queria também falar de duas mulheres que eu não sabia que elas existiam, que elas fizeram o que fizeram, mas quando eu soube, eu disse, nossa, eu preciso levar isso para mais gente, porque, enfim. Essa foto preta e branca, essa mulher é uma atriz, ela se chama Hedy Lamarr. Ela era uma atriz de Hollywood e, gente, foi ela que inventou o Wi-Fi. Eu não sabia disso. Eu achei isso um dado excepcional para trazer vocês para cá, para live, porque, pô, quem foi que inventou o Wi-Fi? Ah, tu pensa num laboratório cheio de pessoas, maioria homens. Não, foi uma atriz de cinema que inventou. A senhora fardada do lado, ela se chama Grace Hopper. Essa mulher inventou a linguagem de programação COBOL e também inventou o que todo mundo usa hoje em dia, o bug. Foi ela que nomeou o bug de bug. Eu achei isso Exatamente, sensacional. porque tinha um inseto no meio do... Exatamente. Também... Ela também serviu Forças Armadas, enfim, essa mulher foi um exemplo de não é só homem que fazem as coisas. E, enfim, adorei essas informações e quis trazer para vocês. Bah, show de bola, né? Eu também não sabia. Eu lembro daquele das Estrelas Além do Tempo, que eu lembro daquele filme, né? Das programadoras da NASA, do projeto Apollo. Eu lembro daquele. Lembro da discriminação que não tinha banheiro para as mulheres na NASA, elas tinham que sair de um prédio para o outro, era um absurdo, assim, né? A forma como elas eram tratadas, inclusive, acho que nos anos 60 ali, finalzinho, acho que nos anos 60, assim, o projeto Apollo. Sim. Mas show de bola. Teve mais uma mulher, a Stephanie, que todo mundo chamava de Steve, masculinizaram o nome dela. Foi ela quem fez a primeira software house. Ela fez isso através de telegramas que trocavam entre as programadoras. Ela fez só uma base de programação feminina e ela fez a primeira software house em acesso remoto. Foi sensacional. Ela fez o primeiro software embarcado da Boeing. Nossa, eu só não achei foto dela mesmo, assim, mas é outra mulher incrível. Pra gente ver, né, cara, como tem história legal, história linda, assim, e apagado da história mesmo, né? Porque tu vai procurar alguma coisa em livro, cara, vai ser difícil de tu achar, né? Porque tu mesmo tá falando né, o software embarcado da Boeing, aí tu foi procurar por ela, a imagem dela, e não encontrou, né? Sim, tanto que o pai da computação é um pai da computação, não é uma mãe, na verdade. Inclusive, tem a mãe da computação, mas não foi um homem que fez o primeiro algoritmo. Mas quem é mais reconhecido e que diz que é o famoso pai da computação é o Alan Turing. Uhum. Isso lá nos anos 40, né? Segunda Guerra Mundial, aquele contexto ali, né? Foi, Segunda Guerra Mundial. É bom frisar que estavam na Segunda Guerra Mundial, porque 70% das pessoas que estavam trabalhando com o Alan Turing eram mulheres. E por quê? Porque a maioria dos homens estava em guerra. Exato. E aí a gente entra naquela vibe lá que é assim, tipo, aí reconhece o trabalho do cara e quantas mulheres trabalharam na equipe e foram apagadas da história, né? E reconhece elas também, entende? Porque pra que apagar tanto? Exato. Não que não sejam reconhecidas, sabe? Mas a gente vê muito mais o nome do Alan, por exemplo, do que do da Ada. Ó, aí tá a Margaret Hamilton, né, responsável pelo software do módulo lunar do projeto Apollo. Fundou a engenharia de software numa época que não existia o termo engenharia de software. Ele é show de bola. Boa, baita contribuição essa aí do Fábio. Bah. Não, e uma coisa que eu tava lembrando aqui, que a gente é muito importante destacar, é que a gente não fica com as mulheres só na história, né?
A gente tem que lembrar que recentemente a primeira foto de um buraco negro foi graças ao algoritmo criado por uma mulher. Exatamente. Foi a Kate Bowman que criou esse algoritmo. E foi uma grande descoberta, né? E teve uma baita repercussão e é muito legal a gente ver que tem mulheres ali. Não, e até a triangulação, né, cara? Foi a triangulação numa série de telescópios pelo mundo inteiro. Um baita de um trabalho que ela fez, né? Pra tirar aquela foto maravilhosa. Não, e aquilo foi, anos e anos de pesquisa. Inclusive, ela tirou uma foto com toda a pesquisa dela, com tanto de coisa que ela precisou de foi, um monte de coisa. São anos de pesquisa, não é uma coisa fácil, assim, não foi um acidente. Gurisa, para aproveitar também falar um pouquinho assim, como é que tá nas universidades de vocês, assim, o incentivo à ciência e tal, os projetos, como é que tá rolando isso aí? Na minha universidade, na verdade, a gente tem um incentivo bacana até. Tanto que essa empresa que eu tô, a empresa Júnior, ela é feita por alunos, né? Elas são só alunos. Os diretores são alunos, conselheiros, associados são todos alunos. A gente tem só o professor Elo, que é o professor com a universidade, né? Mas isso é bem incentivado. Tem o Programinas, aqueles que a gente também, que eu comentei antes, que é mais voltado, que é voltado para um grupo de meninas. Eu não vou saber dizer o nome de todos os projetos, mas tem inclusive projeto de física só com vínculo com a computação, né, sobre foguete. Eu não vou falar muito para acabar ninguém se sentir prejudicada, como eu não conheço muito. Tem vários projetos lá e é mais pelo que eu vejo, assim, a experiência que eu tive é uma coisa mais prática, né, na universidade, que a gente vê muita. Mas também, como eu tô só na computação, a gente tem um campus afastado, eu não posso falar pela universidade toda. São mais coisas práticas na computação, tipo essa empresa júnior que eu tô participando, essas do foguete, inclusive, eles montam os foguetes, eles incentivam bastante. Na La Salle já também tem esse incentivo, né? Eu posso falar num todo, porque não é do tamanho da UFPEL, a La Salle. Mas eu senti já no primeiro dia da La Salle o meu reitor dando todo aquele discurso de boas-vindas, enfim. Ele falou que eu podia trocar o meu TCC por uma pesquisa de campo, por um artigo acadêmico bem feito, enfim, qualquer coisa que incentivasse a pesquisa e a ciência. Ele, falando isso, já me citou N projetos e N programas que eu poderia entrar, só que eu não vou citar eles aqui porque eu posso errar o nome ou não lembrar da maioria, que possivelmente vai acontecer. Então, eu sinto que eu, sim, sou muito incentivada lá dentro, só depende de mim buscar e querer. A gente está vivendo num momento assim de anti-ciência, né, cara? Então é importante ressaltar o aspecto da ciência, né, em todas as áreas, né? Incentivar a ciência que se produz com conhecimento, né? E aí também muda a sociedade, né? Não, mas a UFPEL, ela tem bastante desses projetos, desse incentivo à pesquisa, inclusive nessa época de pandemia, né? A UFPEL tá com o projeto de envasamento de álcool gel, junto com a Biri, né? Eles estão coordenando a maior pesquisa, acho que do Rio Grande do Sul, não sei se do país, mas eu sei que estão à frente da pesquisa sobre o Covid. Eles estavam com um projeto, se não me engano, não sei dizer que curso era, mas estavam entregando máscaras no RU. Isso tudo é comoção dos alunos, né? Então, acho que por ser federal também tem aquela coisa que eu via que tinha no IFE, que tem na UFPEL, que é um incentivo ao projeto, à extensão. A gente ainda tem isso ainda, né? Embora tenha diminuído bastante, mas em épocas diferentes, porque, tipo assim, quando eu fiz a universidade, já lá no início dos anos 2000, não tinha grana para isso, né? E ainda hoje, ainda bem que ainda tem, né? Pelo menos consegue manter alguma coisa. Isso é importante, né? Participar de um projeto de ciência faz toda a diferença, né? Na tua formação acadêmica é muito importante. Tá. A gente tem uma coisa aqui na UFPEL, principalmente no nosso curso, por exemplo, o curso da Tainara é noturno, mas o meu curso é integral. É verdade, o João falou ali que é verdade. Rocket Team, isso aí, eu não lembrava. Mas, enfim, esses projetos que os alunos fazem,
é muito importante que aqui a gente tem essa coisa que o nosso curso é integral. A gente tem aula da manhã e de tarde. Essa empresa júnior que eu tô, na verdade, é uma empresa muito visada, que existe muito aluno que saiu da UFPEL e montou startups, montou empresas, e às vezes buscam estagiários dessa empresa ou da ciência da UFPEL, né, da computação, para irem para o mercado de trabalho real, né? Então, esse know-how que eles dão com essa empresa júnior é muito boa, porque pega experiência com o aluno, e ela é muito visada para conciliar horários, esse tipo de coisa, e é bem bacana. Essas startups é muito show, né? Porque aí dentro da academia já te coloca numa experiência profissional, né? E aí muitos saem, né? Muitos saem, jovens saem, montam as suas próprias, né? Eu não sei se eu estava falando com o Lêncio, que é um nosso aluno que faz geografia na UFPEL, e ele me falou de uma startup que tinha, acho que era de Pelotas, o cara tava assim, tava crescendo bastante, que era tipo um aplicativo, tipo para contratar limpeza, se não me engano, era alguma coisa nesse sentido, assim, e saiu dentro da universidade. Uma empresa já estava crescendo, né? Sim. Gente, nós estamos com 1h20 de live aqui, pô, show de bola a participação da galera, muito legal. Pô, o tema, né, a importância do tema, assim, a galera se ligou e compareceu muito massa, muito comentário, show de bola, vários colegas, vários ex-alunos, isso é muito legal. Nesse momento de pandemia é uma forma que a gente tem de se aproximar, né, de se ver, né, porque a gente tem que se cuidar, né, tem que fazer o minimamente ficar em casa, porque às vezes a gente tem lá aquele lance que, cara, 70% das pessoas pode ser assintomático, então, cara, se tu ficar em casa, a probabilidade de contaminar alguém é bem menor se tu não tiver sintoma, né? Então a forma da gente conversar eu acho muito legal, assim, e rever as meninas é muito show, né? O que o João botou aqui, vamos ver? Ele comentou da Rocket Team, né, que eu tinha comentado, que eu não lembrava também. Dona Meide Dona Meide. É aquele projeto que o Edson comentou, de organização de limpeza. De limpeza, é isso aí, ó, que tá ele aqui de novo. Ah, olha aí, ó, viu? Eu não sabia o nome, mas show de bola, eu sabia da história, assim. E surgiu dentro da universidade, né? Dentro de uma startup dentro da universidade. Muito legal. Galera, vamos botar assim, alguém tem alguma pergunta e tal, assim, as gurias querem falar mais alguma coisa? Esse negócio de aplicativo de limpeza, na verdade, é uma coisa bem bacana, porque aproxima a tecnologia de muita gente. A minha avó é um exemplo disso, que ela não tinha muito contato com a tecnologia, e ela é faxineira, ela faz limpeza, esse tipo de coisa. E hoje ela usa aplicativo para isso. Então, na verdade, a informática ela ajuda a facilitar a nossa vida, né? Isso é muito importante também atingir as pessoas mais velhas, como tu comentou. Existe muita gente na informática, assim como tem muita gente que não sabe mexer com informática. Eu queria deixar, não sei se a gente vai encerrar daqui a pouco já, mas eu queria deixar uma inspiração aí, que eu vi que tem gente do primeiro ano já nos acompanhando, então, gurias que estão nos assistindo, não tenham medo de errar, tá? Vocês vão errar mais ou menos que eles, mas não tenham medo, isso é normal e se permitam errar, vai fazer bem pra vocês. E não deem bola para os comentários que fizerem, foquem muito mais no apoio que os professores vão dar para vocês, porque a gente citou aqui o Anderson, citou o Fábio, o Matheus, mas existem muitos outros professores que foram maravilhosos com a gente dentro do campus e que deram todo esse incentivo. Queveco, Kátia, é verdade. Deram todo esse incentivo pra gente, porque como a gente disse, embora a gente não tenha essa representatividade na informática, a professora Kátia é um grande exemplo que a gente teve dessa representatividade no campus, que nos mostrou que a gente pode seguir, pode ir onde a gente se quiser, e ela sempre foi muito da luta com a gente. Ela sabe muito bem que a gente passou lá e nos apoiava, nos incentivava. Então, embora a gente não tenha esses professores no IF, é muito importante que professores como a Kátia, a Vitória, que estava nos assistindo, inclusive, incentivem esses estudantes. Porque eles podem não ser professores da área de informática, mas elas são mulheres de sucesso. Então, a influência que elas vão exercer nesses alunos, nessas alunas, é muito grande, é muito importante. E não tenho medo de dizer que vocês são mulheres da tecnologia, porque vocês são. E vocês sabem do que vocês estão falando. Tenham essa segurança. Isso aí, empoderamento das meninas, né? Na TINF. Ó, não peguei o início da live, mas a TINF 1 tem mais meninas que meninos, aí o João tá falando. Acho que a Laís,
Show de bola. E assim, né, cara, a gente tá, né, essa pandemia acelera, né, dá uma no tempo, né, principalmente e afeta a área de vocês, né? Porque muitas coisas assim, tipo, tá, eu, por exemplo, já tem muita gente que nem a Juliana tá falando, né? Muita gente tem uma idade um pouco mais avançada que tem medo, por exemplo, de comprar pela internet, de baixar um aplicativo que pode roubar os dados, toda aquela paranoia que rola, né? Mas, por exemplo, assim, essas empresas de tecnologia ou que têm a mediação pela tecnologia foram as que mais cresceram, né, nesses meses de pandemia, porque a gente pegar dezembro, quando estoura lá na China até hoje, tipo, os aplicativos de webconf, né, o Zoom, subiu um monte, assim, os caras estão ganhando um monte de dinheiro, né, tipo a Amazon cresceu de uma forma gigantesca. Eu ia assim, falar isso da Amazon, né? As pessoas estão porque, cara, hoje, assim, tipo, nas grandes cidades, o risco é muito maior. Então, até para comprar comida, né, cara? Supermercados desenvolveram aplicativos lá que tu compra e alguém te entrega em casa. E, pá, o salto foi... isso vai gerar uma demanda grande, né, de profissionais num curto intervalo de tempo, né? Não, nem médio, nem longo. Agora, né? Pois é, isso é uma área ali em Camaquã, principalmente, que não é focada. Por exemplo, os mercados ali estavam atendendo por aplicativo, pelo WhatsApp, eles não têm um e-commerce, por exemplo, esse tipo de coisa. Então vai ser uma área que vai ser muito explorada em Camaquã e em várias outras partes do mundo para acelerar os negócios. É uma coisa que só tende a crescer. Com certeza. O lance da pandemia ela acaba acelerando isso mesmo, e a primeira área que foi afetada foi assim, que teve um salto gigantesco, foi a área da informática, assim, num aspecto mais amplo, né? E o cara que vem dizer, eu compro pela Amazon e tal, aí o cara vem me entregar, às vezes é o mesmo cara que está entregando, assim, o cara falou, agora não, o que está crescendo, a gente está sempre numa correria, porque as pessoas, elas já não estão indo mais na loja física, né? Elas estão comprando no e-commerce e recebendo em casa, porque na paranoia isso vai aumentar. Eu acho que a tendência vai aumentar muito, né? É que, na verdade, isso já era um mercado que estava sendo muito explorado, que tem muito futuro, né? Essa questão da pandemia aumentou mais ainda isso. Porque, bem como tu disse, as pessoas têm medo de sair de casa, é mais fácil receber em casa, higienizar em casa. E isso acelerou esse processo. Acelerou essa tecnologia. Futuramente vai ser basicamente isso. Com certeza. A expectativa é essa. E sabe um negócio que também, assim, ó, que eu acho que também vai dar um salto gigantesco para a área da DTI, né? Que, por exemplo, os órgãos públicos, como fechou o negócio por exemplo, o INSS, por exemplo, vários órgãos, né? O Judiciário já fazia isso há um bom tempo, né? Home office. Mas vários outros órgãos públicos agora botaram o servidor para trabalhar em casa. E muito dificilmente esse servidor vai voltar para físico, assim. Talvez volte, mas vai ser difícil, vai ficar trabalhando em casa. E o suporte, né? O suporte pro cara lá, porque muitas vezes o cara é leigo, o cara não sabe nada. Ele entra lá, ele liga o computador, entra no sistema lá e acessa. Mas se dá um problema lá na casa do cara lá, né? Então vai precisar de um suporte de TI para ajudar a corrigir o problema, né? Sim. Mas essa questão do home office também é outra que tende a crescer cada vez mais, né? Já existem muitos programadores ou até outras áreas da TI que trabalham de home office. Exatamente essa questão de horários, por exemplo, que eu comentei do nosso curso, que é uma carga horária extensa, a gente tem muitas aulas, eles priorizam isso, inclusive, porque é mais pela produção do que pelo tempo que tu passa, né? Eles preferem que tu produza mais do que passar várias horas na empresa. E isso é uma coisa que também nos ajuda na nossa formação. Uhum. O Demetrio está colocando, né, aqui nos Estados Unidos, né, a maioria dos shoppings já começaram a declarar falência, né? A Amazon tem um e-commerce surreal. Lá eles entregam tudo com prazo de menos de 24 horas para qualquer lugar do país. A Amazon tem centros de distribuição gigantesca. Estados Unidos foi a primeira sociedade de consumo, né, nos anos 20, continua sendo. Na Inglaterra, né, os caras têm também um centro de distribuição gigantesco. Inclusive, lá na Inglaterra, eles tiveram um problema muito sério de contaminação pela Covid-19, né? Porque, cara, aumentou muito a demanda. E aí, claro, imagina uma pessoa contaminada lá num galpão gigantesco para encomendar, empacotar os produtos e distribuir. E lá os caras têm isso mesmo, é muito rápido para entregar, né?
Uhum. Ah, A Juliana e a Tainara foram as primeiras alunos técnicos de informática a Camacuã a ganharem prêmio com trabalho nativo da área da informática em feira de ciências da nossa escola. Muito orgulho, ela sabe disso. O nosso saudoso Volta PC. Ah, é mesmo, Volta PC. Eu lembro do projeto. Até não sei como é que tá o projeto, mas é muito legal, né, cara? De pegar, reciclar, né? Computadores, assim, hardwares e montar um outro e fazer Recondicionar as peças. É o João que continua, não é o João? Acho que é o João, não é? Tenho acho certeza. que era, se eu não me engano, era o João que estava tocando Volta PC. É um projeto bem legal que a gente começou com o incentivo A do professor Kátia Anderson, também. né? A ideia inicial era dele. Ah, pois é, a Kátia também estava. A gente juntava as peças e também tinha a questão de recolher o lixo eletrônico, né? Que faz muito mal para o meio ambiente. A gente recolhia ele da comunidade, fazia uma triagem e montava computadores novos. Isso também ajudava na acessibilidade de escolas, né? Porque existem escolas que não têm computador, que não têm acesso à tecnologia, e quando vê isso pode até ajudar o campus a ganhar mais alunos futuramente. Teve uma parte do projeto que a gente até queria interagir, integrar todos os 3 cursos que integram junto ao médio, né? A questão das peças terem química, a gente integrava o controle. A questão de arrumar o computador, a TINF. E se tinha algum problema com a elétrica das peças, a gente integrava a automação. E ficou um tempo assim, depois algumas pessoas saíram, enfim. A gente O acabou tendo que fazer estágio. O objetivo final do projeto era maravilhoso, era entregar um laboratório todo feito com peças recondicionadas para uma escola. Não sei se atualmente como eles estão nesse processo, mas era um projeto sensacional. A ideia é muito legal, né? Porque muita coisa pode ser reaproveitada e ainda ter prorrogar a vida útil, né, do hardware aquele e com baixo custo e doar, né, para uma escola que não tem condição de ter tem muita escola que não tem laboratório de informática, né? Pois é. Isso acabou sendo mais uma representatividade que a gente deixou no IFE, né? O primeiro prêmio da informática foi ganho por mulheres. Legal, tem que botar um quadro lá agora, né? Tem que ter a representatividade lá. Boa Isso também ideia, relaciona com os gráficos anteriores, né? Os gráficos anteriores, que a maioria do pessoal a maioria do pessoal que lida com TI é pessoal de classe média. Uhum. Os pobres, então, não têm acesso. Sendo assim, o Volta PC também dá uma ajuda para eles. Como a gente tinha comentado, que é uma área meio elitista. Exatamente. E o ano passado, 2 alunos da TIM foram premiados na área de robótica. Aí, ó, um show de bola também. É uma área muito legal que envolve programação. Né? E em 2 eventos. A Vitória está colocando aqui, ó. Sabe que lá o Rodrigo esses dias tweetou, acho que foi sobre o Campus Charqueados, abriu lá a biblioteca para os alunos fazerem a inscrição do Enem, que acho que agora prorrogaram, mas acho que era até sexta, foi até ontem e tal, não sei como é que ficou. Muito legal. Ficou até dia 27. Até 27, olha só. Mas muitas pessoas foram atendidas no campus porque, cara, para fazer inscrição no Enem, alunos do Instituto Federal, estou falando de alunos do Instituto Federal. Então, vocês imaginam as escolas, né, médias, assim, das periferias ou das cidades menores, assim, os caras... Olha, duvido que talvez nem saibam como acessar, sabe? E essa negócio do Volta PC era muito legal, a ideia de montar um laboratório, né, para aquelas escolas. Pois é, isso é uma coisa muito bacana que essa propaganda, que na verdade deve ser muito mais incisiva pelo IFSU, é uma coisa que, na minha opinião, o IFSU deveria focar mais, que é apresentar o campus para as escolas, apresentar, sabe? O Punhabal, por exemplo, já tem um projeto muito bacana que ele leva esse esporte para outras escolas, e assim como levar esse esporte, deveria ser levado a apresentação de cursos, apresentação da informática, mostrar que todo mundo pode ir, que aquilo é ensinado do zero, tu aprende do nível mais baixo e vai indo. É uma coisa que tem que ser muito focada na comunidade camaquense. O Fred está ressaltando a questão do trabalho remoto da pandemia. O Twitter anunciou que só volta a trabalhar em escritório quem quiser. Eu acho que a tendência vai ser essa mesmo. Dessas empresas mais de ponta, os caras, eu acho que muito difícil vão voltar para presencial, né? Porque também, tu imagina, né, cara, tu num escritório numa grande cidade como Nova York, por exemplo, tu manter um aluguel lá, deve ser uma babilônia de dinheiro, né? Manter isso. E os caras vão também aproveitar para economizar, né? Tem a questão econômica mesmo, que também tem muita gente que aproveita o home office e o funcionário acaba usando o próprio computador.
Isso também é economia. Isso é muito bacana. Antes disso tudo acontecer, a Dell já tinha uma proposta de todos os funcionários até 2030, todos não, 60% dos funcionários até 2030 trabalharem em home office. Com a pandemia acontecendo, já estão saindo algumas notícias de que alguns realmente não vão voltar para o site para trabalhar. Vão voltar, claro, não vão ser demitidos nem nada, mas vão ficar em home office já, porque fluiu a coisa 100%, assim, a gente não teve problemas, foi tudo ok. É uma coisa bem bacana. Muito show. Mas acaba tendo alguns problemas dos trabalhadores, que é o seguinte, ó, tu vai, como a Juliana falou, tu vai usar teu próprio computador muitas vezes, tipo assim, cafezinho na empresa, aí não vai gastar mais, a luz tu vai pagar, tipo, vale transporte, tu não vai ganhar mais, porque a empresa não vai te pagar, talvez até o vale alimentação. Assim, tipo, algumas empresas têm insalubridade, né, porque tem algum risco, né, nessa área, assim, aí não vão pagar mais, quer dizer, as empresas também vão aproveitar isso para reduzir o custo ao máximo, assim, né. Com certeza. Mas uma parte disso também é reduzido para o salário, né? Tem essa questão. Por exemplo, se não paga vale transporte, ou se não, por exemplo, tem empresas, até em Camaquã, que dão alimentação. E aí, caso o funcionário não tenha acesso àquilo, caso, por exemplo, fosse ter um home office, seria convertido em um alelo alimentício, por exemplo, ou no salário. Legal. Mas, gente, olha só, vamos ver se a galera vai comentar mais alguma coisa, que 1h36, hein? Show de bola, hein? Muito legal o papo. Passa rápido, né, cara? Quando a gente, com a conversa assim, vai batendo papo, quando vê, voa, o tempo voa, né? Relatividade do tempo, né? Porque às vezes o tempo a gente tá numa conversa que é muito chata, né, cara? Pois é, isso é uma coisa bem bacana de fazer com as alunas do IFSU. É uma coisa que, na verdade, eu fiquei bem empolgado com aquele comentário da Isabela. Eu acho que é um projeto que deveria ir para frente. Não digo necessariamente nós duas, mas mostrar futuras pessoas. Existem alunas, inclusive, das outras turmas antes da gente que estão trabalhando com a informática. Inclusive, eu trabalhei com uma delas na empresa que eu trabalhava antes de vir para Pelotas, aí em Camaquã. E essas pessoas também poderiam mostrar e palestrar e mostrar e tirar as dúvidas dela presencialmente depois dessa pandemia. Que vai ajudar muito, eu acho que é uma coisa muito promissora. Não, eu acho que essa descoberta e tal, a gente poder fazer essas lives, assim, até uma ideia que eu tive é, tipo, quando voltar, né, espero que volte logo, né, porque a gente não aguenta mais ficar em casa, né, mas fazer, tipo, pegar lá o mini auditório, botar o computador, fazer uma live, entrar em contato até mesmo com vocês, né, se tem um tempo disponível ali, falar com uma galera no momento da aula. Acho que tem muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso na internet, computador, e aí não conseguem assistir, por exemplo, uma live, né, ainda tem essa realidade, e ela é bem dura, né. Mas eu acho que é uma ideia legal, assim, quando voltar, vamos tentar organizar sabe, agora é tranquilo, a gente pode fazer. Cara, é só tu ter vontade, entendeu? Porque não custa nada. Porque assim, eu sempre penso assim, cara, vou convidar a Juliana, vou convidar a Tainara. O não eu já tenho, assim, tá? Se ela me disser não, beleza e tal. Mas assim, pá, as belezas de boa, assim, e o André ontem falou numa live que, cara, a gente convidou as pessoas, pá, que legal, vamos participar, porque é um negócio legal, né, cara, te aproximar, assim, não custa nada. Cara, tu tá em casa, a gente consegue se manter em casa, né, com segurança e tal, e entrar em contato com os alunos, assim, usando as tecnologias, cara, coisa mais legal que tem, né? Não, e fazer isso depois, pode ser por live, pode ser presencialmente. Eu, por exemplo, não me recusaria a ir um dia no IFSU, conversar. Não que eu seja a mais experiente na área, eu ainda estou começando, assim como a Tainara também ainda está começando. Mas a gente já mostra alguma coisa para as pessoas, né? Ter esse contato é muito bacana. Isso ajuda muita gente. O Rodrigão ali deu um tchau para nós, ali já tá assim. Então, o Rodrigo tá lá encharqueado, olha só. Né? A galera, o Rodrigo vai participar da live, Rodrigo. Se tu não saiu, tu vai participar da live da segunda-feira, hein? A Laísa está em Arambaré, né, Laísa? Pô, a galera tá em pontos diferentes do território, a gente acaba distante socialmente, mas não isolado, né? A gente consegue bater uma conversa, se enxergar e tal. Rever os alunos, é muito legal isso, cara. Acho que é uma ideia que eu vou tocar para frente depois, quando voltar a fazer um projeto institucional, assim, de egressos, né? Dialogar com os egressos dessa forma, porque, né, tu tem um momento, tu tem a disponibilidade, não te custa nada. Marca um horário, se a pessoa quiser, cara, vamos bater uma conversa. Não precisa ser um tempo muito longo, meia hora, 20 minutos, né?
Bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu ainda quero fazer uma live de madrugada, hein? E não só com os egressos, né? Como eu disse, eu acho que o campus tem que incentivar muito ainda as escolas públicas ou privadas, igual do ensino fundamental, para ingressar no IFSU, que é uma baita oportunidade, que vai te dar uma área de trabalho maravilhosa. Eu não achava isso, eu entrei porque o meu pai quis e hoje eu não me arrependo, sabe? E, assim, tem muita coisa para aprender, para mostrar para a comunidade ainda. Valeu, Vitória. Brigadão, assim. A gente tem, aproveitando a tecnologia, tem que usar, né? Show de bola. Muito obrigado pelas palavras aí. As gurias estão fantásticas, né? E a gente tem, assim, a primeira vez tem um receio, né? Pra ver como é que vai ser e tal. Mas é tranquilo, né, cara? Tu começa a bate conversar um nervoso. né? Mas o que acontece às vezes? Às vezes dá umas travadinhas e tal, que a internet, né? No Brasil, a gente tá no Brasil, né? Subdesenvolvido, em Camaquã ainda, em Camaquã ainda. Mas é tranquilaço lá. É show de bola, Fábio. Vamos fazer. O Fábio e o João, a gente fez uma na quinta e era também cara, era muita coisa para falar. E voou rápido o tempo também. Acho que foi uma live uma das maiores, assim, tipo, em termos de duração, né, tá? A nossa tá chegando perto, faltam uns 10 minutos para chegar na de quinta-feira. E nessa área de informática, eu tava mexendo com o Fábio, tem umas paranoias, assim, nas teorias de conspiração, né, cara? Os malucos, assim. E isso acho que dá uma discussão bem interessante, né? Aquele negócio lá das antenas, cara, acho que antenas, sei lá, acho que 4G, 5G, que os caras meteram fogo lá na Inglaterra, lá. Vocês lembram? Chegaram a ver e acompanhar isso ou não? Acho que não. Sei lá, os caras fizeram. Eu não. Tinha muita antena, né? Porque mudou a tecnologia. Eu acho que é 4, 5G. Acho que desses. 4G já tem, é 5G, que é aquela tecnologia chinesa e tal. E os caras começaram a botar fogo nas antenas lá na Inglaterra, lá, porque estavam dizendo que aquilo podia causar doença. Então, os malucos tem tudo que é lugar, né? O ser humano ainda é muito curioso pra gente descobrir muita coisa. E dá pra. Tem cada louco, né, que a gente... Não. E a gente, quando fala de informática, da internet, cara, a gente tá falando a pontinha do iceberg, né? O que é visível para todo mundo, né? O submundo, assim, é uma coisa básica. Sim, o que as pessoas acabam vendo da informática é só o básico, né? Que acham que ali é só programação e que a programação é uma só, eu vou desenvolver um joguinho e é só aquela instrução, é só aquela linha de código ali que eu vou fazer. É uma coisa muito mais embasada. Tu tem a parte de front-end para quem gosta de design, a gente tem a parte de back-end para quem gosta de uma coisa mais para a linha de código. Como eu estava comentando, tem área de suporte, tem área de projetos, de gerente de projetos, tem muita coisa para descobrir. Não é só o sitezinho ali que a gente vê. Exatamente. E também não é só aquilo assim, né? Tipo, o cara... eu gosto de videogame, eu gosto de pesquisar no Google e tal, rede social, aí eu vou fazer o curso de informática, né? É que, na verdade, isso é o que mais aproxima as pessoas da informática quando a gente é novo, né? Como eu tinha comentado, a maior parte da informática é masculina porque tem mais contato com jogos. Os meninos, vou comentar isso, a Tainara deve concordar comigo até, quando a gente entrou no nosso primeiro ano, os meninos tinham muita noção de coisas que eu nem sabia o que era. Eu não sabia que era um byte quando eu entrei. E já os meninos que jogavam, eles já sabiam o que era uma placa de vídeo, sabiam o que era tudo, e eu ficava encolhidinha ali, pensando assim, poxa, eu não sei nada. Porque eu não tive esse mesmo contato. É uma coisa bem diferente, a experiência é muito diferente, mas no IF isso não vai fazer muita diferença, porque todo mundo vai aprender no mesmo nível. Exatamente. Mas meninas, então tá, né? Só deixar um espaço para vocês darem um oi, dar um abraço pro pessoal e agradecer vocês também por terem aceito o convite, né? E vamos lá, vamos tocar, se cuidar bastante. Todo mundo ficar em casa, se possível, se cuidar bastante, passa álcool em gel. Fiquem em casa e se cuidem, gente. Na próxima, vamos ver se a gente conversa mesmo no IF por aí. Ali o que o Neto falou é verdade. A parte de segurança da informação também, que eu não citei, a manipulação de dados é uma parte muito importante. Tem que convidar o pessoal para vir para a área de segurança da informação. Ninguém lembra da minha área e hoje em dia a segurança dos dados é fundamental. É mesmo, né, cara? E tipo assim, também não dá para
tuitar nas redes sociais o teu teste de Covid lá com os dados, né? Onde tu mora, quando tu nasceu, CPF, RG, né, cara? Já aconteceu. Uma pessoa... A gente teve a experiência disso que não dá certo. Pô, inclusive, ele me pergunta muito. Como é que é a área de segurança da informação da tua empresa? Eu, não sei te dizer. Ele, como é que funciona isso? Tu tem acesso ao tal site? Eu tenho, mas é assim, ó, uma área realmente gigante que eu não sabia que existia. E, obviamente, namorando com ele, eu descobri realmente, é uma área que merece atenção. É mesmo, nessa época. Bom, a gente já, né, a gente está sempre monitorado nas redes sociais, de todas as formas, a gente tem que aumentar a segurança para não cometer erro de dado, de passar dado, né, de alguém ter acesso às tuas máquinas aí, tirar grana de conta, fazer compra, ou que nem aconteceu com a gente também já teve aquela questão do Facebook lá, que soltou todos os dados. Exatamente, e até eu lembro na época lá que tu tinha como conferir, né, tu entrava lá, fazia um caminho no Facebook e tu descobria se teu dado foi vazado ou não, né, o meu não foi ainda, mas quem é que vai querer roubar o meu dado, né, cara? Quem sou eu? Mas aquele agora eu tava lembrando do caso do cara esse que não façam isso, né, o cara é responsável aí pela segurança institucional, né, aí filiaram o cara em partido político, assinaram Google Play, né, a Globo Play lá, um monte de conta do cara, né, cara? Muito, muito surreal. Se quiser, eu roubo um monte de informação da dela enquanto tu dorme. Não compre dela. Ai, meu Deus. Mas aparecer ele não quer. Aparecer ele não quer. Depois ele vai ver. Agora ele saiu do quarto. Ele é um cara que trabalha com segurança de informação, então ele, né, mantém uma certa privacidade, né? Com certeza. Bem por isso. Meninas, então tá, brigadão por ter participado aí, show de bola, né? Se cuidem, hein? E agradecer o pessoal que ficou até agora e pra galera compartilhou, né? Participou, fez pergunta, muito legal, que tornou bem dinâmica a nossa conversa aqui. Mandaram até no grupo da minha turma na ciência aqui da UFPEL. Show de bola. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar, eu pego o vídeo, vou subir lá no YouTube, aí eu mando o link para vocês, e aí fica lá e não se perde, né? Muito legal. Foi muito bom, show. Gente. Do coração, obrigado pelo convite, inclusive, né? Da oportunidade da gente estar falando e às vezes incentivando tanta mente nova que não sabe ainda o que vai fazer da vida. Show de bola. Eu que agradeço por vocês terem aceito. Eu me coloco à disposição, viu? Quem quiser conversar depois, tirar alguma dúvida sobre a profissão, sobre a faculdade, sobre como foi trocar de cidade, enfim, se vocês quiserem conversar. As redes sociais estão no card que o Edson divulgou no Instagram, inclusive. E qualquer coisa é só chamar, né? A gente tá aí para responder qualquer dúvida. E o pessoal tem também o WhatsApp lá, dos alunos, tem ali de um grupo, e claro, tem alguma dúvida, a gente entra em contato, né? Com certeza. Tomara que bastante gente tenha visto. Sim. Tava bem legal a participação aqui, ela se manteve constante durante todo o tempo, assim, pô, agradecer a galera que ficou até agora, 1h48, tá chegando junto ali, 1h50, que foi a nossa live de quinta-feira. É uma área que interessa. Vamos ficar aqui, eu vou prorrogar 2 minutos para empatar com a área dele. Pra ficar padrão, assim, a TI é no mínimo. Vamos enrolar aqui mais 1 minuto e meio para a gente superar a de quinta-feira. Mas é um tema assim, é um tema muito legal, é um tema que todo mundo tem curiosidade, né? Desperta curiosidade e tal. É uma área muito dinâmica, né, cara? Muda muito rápido, então tu tem que estar em constante aperfeiçoamento, né? Tipo assim, a minha geração, cara, eu comprei o meu primeiro computador quando eu comecei o mestrado, cara, em geografia. E eu entrei na universidade e usava os laboratórios. Tinha um centro, né? O centro de CCNE, né? Centro de Ciências Naturais e Exatas na UFSM, que tinha um laboratório de informática, tu tinha que agendar o horário para tu ir acessar, né, a internet no início dos anos 2000, numa universidade federal, tá? E os laboratórios dos cursos eram precários, assim, né? Eram coisas absurdas, assim. Mas tu não precisa nem ir tão longe, assim, porque, por exemplo, eu estudava
no 7 de setembro, antes de ir para o IFSU. E a gente até tinha acesso ao laboratório, sabe? Só que qualquer problema que dava, os professores não tinham a informação de que poderia ser, os alunos às vezes não sabiam mexer no computador, muitos computadores apareciam estragados por causa disso. E dentro da nossa cidade a gente tem isso, sabe? Por isso que eu bati tanto no ponto aqui de levar isso para a comunidade. Que nem a gente fazia no Volta PC, que nem ainda deve ser feito para o pessoal novo, para as meninas principalmente novas, que não ingressam, agora estão ingressando mais no curso de informática e do IFE. Isso tem que ser destacado bastante. A gente não precisa ir tão longe para ver a necessidade que a comunidade passa, sabe? Exatamente. A gente fez uma pesquisa no Volta PC que a gente mostrou que, na verdade, as escolas municipais, até as estaduais, não têm uma base de informática tão boa assim. E as que tem não usam. E as que tem não usam. Sabe? Tipo, quando eu comecei a minha vida profissional, né? Comecei a dar aula nas escolas e tal. E assim, aí era a época que tava chegando os retroprojetores, tá? E assim, as pessoas tinham medo, cara, na escola, os professores, de instalar, porque eles achavam que ia estragar. Então eu tava dando uma aula, eles vinham lá pedir para mim instalar o retroprojetor, porque eles tinham medo de ligar o negócio. Para vocês verem como é difícil, né? Assim, ó, não, é uma coisa. E a gente passou 20 anos e as pessoas ainda não têm, muitas escolas, essa, como é que eu vou te dizer assim, essa didática, esse manuseio fácil, assim, com as novas tecnologias, né? Tipo, agora esse caos que criou, por exemplo, do aplicativo esse para ganhar a grana, a renda básica emergencial, né? As pessoas, cara, não sabiam usar, né? Sabiam, e muitos não tinham nem smartphone que tinha capacidade para baixar, né? Pois 2020. Existem várias ideias de capacitação, na verdade. O IFSU, ele sempre incentivou muito essa área de projetos e existe, o Anderson sempre falou isso, que existe muitas áreas da informática que dá para nascer uns projetos muito bacanas dali, sabe? Só que na live a gente já comentou de um que pode ser buscado por alunos, ou até a capacitação do serviço público de professores pode também ser puxado à frente por alunos da TINF, aí, do IFSU Camaquã, por exemplo. Existe muita ideia bacana. A gente só tem que incentivar ainda mais os nossos estudantes. Isso aí. É que nem o Demetrio falou, né? Use software livre, galera. Tem que usar software livre. O cara vira em dedo, assim, para, né, fazer a instalação, mas... Cara, depois que eu comecei a usar Linux, cara, eu nunca mais mandei arrumar computador. Que é ruim para as empresas, ruim para o Windows, né, cara? Ruim para o Windows. Microsoft não... Eu não acho que ele vai sentir tanto assim pelo tamanho da empresa, mas... Sim. Galera, então tá. Obrigado, meninas. Fala, não, Tainara, vai lá, fala. Não, a Microsoft é parceira da Dell, né? Então eu vou me abster nesse comentário. Tá bom, então, ó. Obrigado, gente. Se cuidem aí. Então tá, obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.